queria agradecer muito, né, Dani, sério, a gente que agradece o convite. É a última live, a última coisa que eu vou fazer esse ano, então vamos fechar com chave de ouro também. Bom. E você, Glicéria, tem mais esse ano? Não, graças a Deus. Essa é a última. Que estava na agenda foi essa. Aí eu falei, vamos guardar tudo certo. Aí, a atividade das professoras só agora. Não, vai dar sim. Tudo certo. Porque assim, a gente pode, eu vou começando, daí, enfim, o pessoal entra, porque eles já sabem que a gente atrasa um pouco também. E daí, né, o pessoal vai entrando e a gente faz essa gravação, pode ser? Pode, tá autorizado, tranquilo. Tá, então eu queria começar queria começar agradecendo muito, muito, muito a participação da Daniela Larcon e da Glicéria Jesus Silva na nossa última sessão, né, nesse ciclo de debate sobre pesquisa antropológica. Esse ciclo ele se iniciou no dia 1º de outubro, né, com um debate que era exatamente esse mesmo debate que a gente está fazendo aqui, né, porque o nosso primeiro debate foi sobre essa relação entre antropólogos, né, e interlocutores, né? E essa primeira atividade contou com a Natália Lago, né, com a Raída Silva e com o Fábio Campos, que eram da Amparar, que é uma associação de apoio familiares de presos. Na verdade, hoje a gente está fechando, né, esse ciclo, abordando um tópico, né, diferente, ainda que essa seja a mesma discussão, né, e também, né, essa discussão vai implicar uma outra discussão que é em torno, né, da própria questão mais geral que aglutina a relação entre as duas, que é a retomada do território do povo indígena Tupinambá, no sul da Bahia, né. Apresentando elas, né, mais especificamente, a Glicéria de Jesus, ela é liderança indígena, membro da aldeia Serra do Padeiro, né, na terra indígena Tupinambá de Olivência. É também estudante de licenciatura intercultural indígena no IFBA, né, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, e professora no Colégio Estadual Indígena Tupinambá, Serra do Padeiro. A Daniela Larcon é pesquisadora de pós-doutorado, né, na Escola de Saúde Pública Sérgio Arouco, que é a Fundação Oswaldo Cruz, doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer muito também vocês duas, né, porque eu ouvi no podcast que vocês fizeram, e acho que em outro momento também, que a relação entre vocês está se completando quase 10 anos, né, uma década, nesse ano de 2020, né, ambas, né, se conhecem, depois eu acho que eu queria ouvir também sobre esse primeiro encontro, mais do que eu li, né, e ouvi de vocês, né, desde as pesquisas que vão se originar na dissertação de mestrado da Daniela Larcon, né, então uma história que começa em 2010, né, que depois, recentemente, essa dissertação de mestrado acabou de ser publicada com o título Retorno da Terra, pela editora Elefante, né, também é esse o nome, né, de um vídeo documentário produzido, e depois de um livro em HQ também produzido. Então, essa relação de vocês, ela também se desdobrou em muitos produtos, né? Isso é interessante, assim, da gente conversar e da gente ouvir mais, né? E dentre os produtos, né, uma coisa interessante, eu acho que no caso da Glicéria e da Daniela, é que a Glicéria prefaciou o livro da Daniela, né? O Retorno da Terra. E ela fez um prefácio que eu lia para essa apresentação de hoje, e eu achei ele tão lindo que eu pedi autorização para ler esse prefácio aqui. E aí eu acho que vai, né, falar sobre várias das questões que a gente quer discutir. Então eu vou ler a Glicéria falando sobre a Daniela, né? Ela diz o seguinte: quando eu conheci a Daniela Fernandes Alarcon em Brasília, em 2010, eu a convidei para vir à aldeia Tupinambá da Serra do Padeiro. Na época, nós estávamos organizando o nosso seminário de juventude
e propus que ela participasse. A Daniela se encantou pelas paisagens, tomou banho de rio e comemos frutas do pé. Nessa visita, ela falou da possibilidade de realizar uma pesquisa aqui, com o meu povo, para estudar as retomadas de terra, caso nós aprovássemos. A sua proposta de trabalho foi discutida na aldeia com as lideranças e com os outros parentes, e aprovada. Depois, o projeto de pesquisa foi apresentado para a universidade. Nós nunca imaginaríamos a proporção e a repercussão que a sua pesquisa teria. Pensávamos que seria apenas mais um trabalho. Tempos depois, a Daniela veio realizar sua pesquisa junto às famílias da aldeia, visitando todas as áreas de retomada e também as áreas particulares, as roças que nossos parentes mantiveram apesar das tomas de terra. O que me chamou a atenção, eu adorei essa parte, Glicério. O que me chamou a atenção foi sua coragem e determinação. Ela não tinha medo de andar. Ao amanhecer, ao entardecer ou à noitinha, com as mochilas nas costas, a máquina fotográfica, o caderno de campo e o gravador, sol acompanhada, ela seguia sua programação pré-estabelecida para visitar as casas e permanecer com as famílias. Todos abriram as portas, acolhendo-a com muito carinho e respeito, e com grande convicção de que esse trabalho seria muito importante para contar a história das retomadas. A Daniela tinha uma missão junto ao território tupinambá da Serra do Padeiro. Os encantados tinham nos avisados que passaríamos tempos difíceis, mas que teríamos pessoas em quem poderíamos confiar para ajudar a garantir o território tupinambá. A missão da Daniela estava sendo escrita. Quando ela escrevia sobre os nossos costumes e as nossas vivências, os encantados, ao mesmo tempo, escreviam a sua história junto a nós, povos indígenas. Nós agradecemos sua sensibilidade e a sua percepção para falar sobre o nosso povo. No meu ponto de vista, a Daniela foi além dos limites da pesquisa, grafando o verdadeiro romance que traz como personagem maior a nossa Mãe Terra. Quando Daniela se detém para ouvir o clamor, as tragédias, as expulsões do território, tamanhas violações do direito dos nossos povos, também a violência contra a terra, ela mostra como o nosso povo se organizou, através das retomadas, para reverter os impactos que a natureza vinha sofrendo, e como as florestas, as nascentes dos rios e os animais passaram a se sentir mais protegidos e seguros. Ela documenta como nos estabelecemos em uma vivência de enfrentamento para garantir o bem viver com a natureza. Com isso, a Daniela traz um trabalho minucioso, desde o mapeamento dos troncos mais velhos e das áreas de origem, que mostra quanto resistimos dentro do território e também quanto somos fortes juntos. Se chegamos aqui, podemos chegar mais longe, com a confiança em nossa cultura e nas lembranças, que nos mostram quem nós somos. Não temos palavras para agradecer a Daniela, só o nosso Pai Tupã, para abençoar os seus caminhos. Bom, então essa é o prefácio, né, escrito pela Glicéria ao livro da Daniela, né, e daí eu quero então passar para a Glicéria, né, acho que começar com a Glicéria para ouvir, né, como é que foi essa antropóloga, né, chegando aí, te pedindo toda essa autorização e depois toda a relação que vocês construíram. Então, se puder contar um pouquinho para a gente, tá bom, Glicéria? Obrigada, né, pelo convite, obrigada a todos aqui que estão aqui nos ouvindo nesse momento, né. Então, falar daquele encontro foi, assim, acho que determinou tudo, né, para a gente no futuro. Que a gente estava participando da reunião da Comissão Nacional de Política Indigenista, CNPI, e eu sempre participava, como eu era membro suplente, às vezes eu participava, às vezes era a Sandra que participava, e eu não conhecia a Dani, aí foi a primeira vez que eu vi ela lá na reunião. E aí sempre a CEPI ia trocando, né, membros, ela nunca tinha membros permanentes, ela sempre trazia alguém, ou vinha alguém, mas vinha outra pessoa como suplente, assessorando. Então, era bem legal. Aí, quando eu conheci ela, ela estava ali na reunião, eu fiquei olhando para ela, e depois eu vi ela conversando com o Marquinhos Chucuru e os outros parentes, aí eu falei, gente... Aí ela foi se apresentar, que era da CEPI, que estava na secretaria e tal. Eu achei interessante, porque ela tinha
um meio de comunicação, né, com o pessoal, assim, muito, muito fácil, muito bom. Aí eu fui espontâneo, né? Aí eu falei, você quer ir? Lá tá acontecendo uma atividade, aí eu fui e convidei para o seminário, aí ela manda o convite que a gente dá um jeito. Aí eu mandei o convite para ela aceitou. Aí foi um evento maravilhoso, porque a gente estava discutindo a questão de direito. O Jorge Moreno, advogado não, juiz, lá do Maranhão, que é militante do movimento popular, né? Veio. Aí veio o Luciano Falcão também, veio várias pessoas chaves, né, para falar sobre essa questão da violação de direito. E aí ela veio junto com a gente, aí tinha muitos jovens aqui também para ver esse movimento, né? E aí foi muito bom. E aí eu pensei assim, que ela vinha e logo imediato, porque geralmente é assim, o pessoal vem, imediato vai embora, né? Aí ela, não, eu ainda tenho um tempinho aqui. Aí eu falei, então você vai conhecer a aldeia, bora conhecer a aldeia. E aí a gente foi levando nos pontos, né? Lá, lógico, a gente vai levar nos pontos estratégicos. Aí levamos lá na represa, na Palmeira, aí ela tomou banho, ficou lá nadando, boiando. Aí a gente foi comer fruta, né? Foi colher fruta, e aí foi um encontro, assim, maravilhoso, assim. Aí manhã falou assim, as pessoas vêm porque ela mãe acolhe, né? Como filha. Manhã tem as pesquisadoras que passou por aqui como filha, né? Porque mãe tem um carinho muito grande por todas elas, tem um cuidado, um pensar, ela se preocupa nas orações, ela bota essas meninas tudo. Eu fico, assim, muito feliz, porque são pessoas maravilhosas que traçou nesse caminho, né, da gente. Passou e ficou, né? Não é uma pessoa que passa e o vento leva, não, elas ficaram. E daí a gente apresentou para a comunidade, ela foi acolhida. Aí ela falou da proposta do trabalho. Eu falei, faça, mulher, não tem ninguém fazendo um trabalho aqui, a gente tem pouco trabalho. O pessoal que fez o trabalho aqui foi Patrícia Navarro, Suzana Viegas e menina Ula, né? Mas foi para outra área, assim, mas não teve ninguém nesse lado. Ela, eu vou fazer um trabalho. Aí fez, e mandou para mim, aí eu entreguei para a comunidade, aí foi lido, foi apresentado todo mundo, aí o pajé, né, autorizou. Não, pode mandar ela vir fazer o trabalho dela. Aí eu falei, tá bom, então você mandou, aí eu falei com ela, aí foi aprovado, e aí, de repente, aí ela, sério, eu vou passar uns 2 meses aí, eu tenho que cumprir o campo e tal, eu vou para a comunidade. Eu falei, certo, pode ficar lá em casa, né? Aí ela ficou lá em casa, ficou aqui em casa comigo. Né? E aí tinha a Eru, e aí, aí um dia eu saí, eu falei, ô Dani, você olha o Eru para mim, que ele era pequenininho, eu vou sair, você olha para ele, qualquer coisa, você liga a televisão lá no canal do Boi, que ele quer. Aí ela não acreditava, né? Que o menino gostava de assistir a televisão, mas ele gostava do canal do Boi. E aí, eu sempre faço umas pérolas com Dani, né? De Ori, ela teve que trocar a fralda dele. Eu deixo novinho, dar banho. E Ori virou da mão dela, e ela, vai, o menino virou, e o menino recém-nascido, né? E aquele cuidado, eu falei, agora você vai trocar a fralda, você vai ter que aprender essa parte aqui na aldeia, que você não foi formada nessa aldeia, então tem que ter essa formação também. E, assim, é uma relação da gente que a gente tem com o Dani, assim, é uma coisa muito... A gente não sabe nem explicar, né? Que é muito próximo, é muito de família, é muito, assim, de acolher, né? E aí o trabalho que ela se dedicou, desdobrou aqui dentro da comunidade, né? E as pessoas se sentem parte desse trabalho, não é uma coisa, um trabalho técnico, não é uma escrita técnica, né? E as pessoas foram ajudando, Dani, que quando eles leem o livro, eu acho graça disso, quando a gente se reúne para falar da Zé Tomada. Ô, Dani, a gente fala de você sabe, né? Que quando a gente desenrola a lona, junto do fogo do Toré, a gente fala, né? E aí o pessoal começa a comentar o livro. Você viu? Daniela botou minha fala lá do jeitinho que a gente fala. Naquela parte ali, então, todo mundo, e aí fica lendo, aí o pessoal que vem, que for embora, que está de São Paulo, vem para cá, os jovens, eles dão um livro para ler. Você quer saber a nossa história? Aqui, ó, toma, lê esse livro aqui, ó, que tem tudo. E aí eu acho muito interessante isso. E aí, quando a gente senta para falar, eu falei, rapaz, aí toda hora acontece alguma coisa, algum fato aqui, eu falo assim, ó, se Daniela estivesse aqui, tinha registrado isso. Mãe, eu sempre falo assim, não, tem coisas acontecendo, vocês têm que aprender a registrar os meninos. Aí mãe existe que a gente registra, mãe existe que a gente escreva, tira foto.
Isso aí é graças a Dani, né? Que a gente não tinha esse hábito de registrar a história, a gente só tinha de guardar na memória e transmitir oralmente. A gente não tinha esse hábito de tirar foto, de gravar, de escrever. A gente não tinha na comunidade, assim, sinceridade, ninguém tinha esse hábito, só tinha o hábito de falar, de sentar, se reunir, que até hoje esse daí não acaba nunca. Aí, mas só que aí veio com essa pitada, né? Aí Dani, as meninas que passaram por aqui, sempre está registrando, escrevendo, porque a memória sozinha não dá conta. E aí foi assim, uns detalhes, né, que foi construído e deixado para a gente, né, que aí agora a gente escreve. Jéssica, minha sobrinha, ingressou na faculdade. Aí, quando viu Dani, todo mundo aqui, essas meninas também incentivou os jovens da comunidade a estudar, a escrever, a fazer um TCC. Então, todo mundo ficou estimulado pelo trabalho delas. E aí, quando veio o livro, aí veio o gibi, Ave Maria, esse HQ mexe com todo mundo fica feliz, pega assim, para ler todinho, fica vendo, ficava comentando as fotos, as imagens. E esse trabalho que a gente vem construindo, assim, que a gente vem fazendo, e é uma relação mesmo à distância, pelo WhatsApp, por escrever, por falar, por comentar, né, mandar mensagem, né, a gente está sempre se vendo assim, dessa forma, não só comigo, né, mas a gente criou uma relação de confiança muito grande interna na comunidade, e é isso que a gente fala, é tanto que quando chegam alguns antropólogos aqui, eu converso com eles, porque como é importante essa relação de confiança e de um trabalho sério, porque a pessoa ele tem o poder de fazer o juiz assinar um território. O seu argumento, o povo junto escrevendo, ele vai fazer um trabalho para a vida inteira, para várias gerações, não é uma coisa assim simples. E quem teve a oportunidade de estudar lá fora, que teve mais condições, tem condições de entrar no emprego, tem condições de estar num status, num lugar que não é o nosso, mas que ele tem condições de influenciar eu decidir a nossa relação de vida cá na ponta. E aí, quando chega alguém aqui, assim, meio despercebido, eu falo, eu converso, eu falei, não é desse jeito, não é assim, olha, acorda mais cedo, vê a comunidade trabalhando, não durma tanto, olha atenção, olha isso, olha aquilo. Então, assim, deixa seus mau costumes em casa, bota debaixo da cama, amarra não sei aonde, e quando vem aqui, venha sem esses hábitos, sem esses preconceitos, e venha viver a comunidade, conhecer um pouco a comunidade, porque você vai absorver, vai entender a comunidade, senão você vai vir cheio de preconceito, vai querer botar a gente dentro de uma caixinha da imaginação deles, e não é assim, ele não se permite, primeiro ele já vem bem cheio, é um copo cheio, e na verdade eles têm que vir um copo vazio, para ir bebendo da água daqui, enchendo a água da comunidade. E essa água, ela tem que transbordar, essa água tem que correr, né? E aí é isso que a gente fala para os estudantes que vêm aqui. Não pode ser vir fechado ou determinado porque leu muito e tem que se enquadrar naquela leitura, tem que sempre justificar. Eu falei, não, viva primeiro, aprenda primeiro, entenda primeiro, absorve primeiro, depois você vai procurar essas outras questões. Porque a gente não vai encontrar, não vai fazer isso, vai ter um desencontro. Aí, até que a pessoa agora reconheceu, não, você estava certa, obrigado pelas broncas que você me deu. Se não fosse você me dar aquele saculejo, né, eles não tinham entendido. Eu falei, pois eu acho que os professores na universidade, quando mandam o pesquisador para dentro da comunidade, eles têm que falar que tem que deixar os seus hábitos, seus preconceitos, seus conceitos, né, do que eles têm em casa, né? E aí tem a se abrir para ver e aprender, entender o que está acontecendo naquele momento com ele, que eu acho que foi isso que Dani fez. Ela veio para dentro da comunidade, aí ela comeu comida assada na brasa, comeu pirão, né? Comeu a jiquitaia. Então, ela provou de tudo. Mesmo que ela não gostava de genipapo, ela passou a gostar de suco de genipapo. Cupuaçu. Ela bateu até GPS no pé de mangostinho. O pé de mangostinho aqui, ó, tem o GPS marcado. Aí, olha esse pé de...
ela marca com GPS. E também essa história do GPS é muito interessante. Hoje, na comunidade Maguinho, um grupo de jovens hoje trabalha com GPS. Faz os trabalhos da roça, mede, faz o mapa. E isso foi através de Dani. Né? A gente agradece muito, muitas tecnologias, muitas coisas. Hoje a minha comunidade... Eu tenho um telescópio, velho. Para os meninos olhar as estrelas, procurar o satélite, ver os planetas. Então, é bem interessante. Os meninos vão fazer a aula noturna e agora levam o telescópio para ficar olhando o céu. E aí os meninos ficam olhando a casa de Magnólia. Os pequenos, para ver também, né, que tem uma fila, faz uma fila. E eles ficam olhando a casa de Mag, da minha irmã. E aí, ó, são coisas boas que ela trouxe para dentro da comunidade, assim. E é uma parceria, não é que assim, são coisas simples, mas que tem um significado muito grande para a gente, né? Ela ficou assim na lembrança. E quando a gente encontra as pessoas, fala assim, olha, você tem uma responsabilidade não só com a comunidade indígena, quilombola, ribeirinha, comunidade cigana. Então, você lembre que não é só esse povo aqui, mas que existem outros povos além da gente e que precisam da mesma atenção, o mesmo olhar, o mesmo carinho. Porque a gente é construído, a gente é uma caixinha, e se deixar a gente ser enquadrado em várias caixinhas, a gente não vai conseguir obter esse resultado que a gente conseguiu aqui com Daniela, né, com outros pesquisadores que a gente fez aqui na comunidade. Hoje a gente está com a organização, Daniela, Célia, toda vez que a gente chega aqui tem uma forma de que a comunidade está se organizando. Eu falei, porque aqui a gente ainda está experimentando, né? Hoje a gente tem associação, hoje a gente tem os troncos familiares, hoje os troncos familiares criaram associação, a gente tem associação maior, agora a gente tem uma cooperativa, aí a gente está se organizando nas áreas. Então, não existe uma fórmula pronta para a organização Tupinambá, de Serra do Padeiro, não existe. Né? Não existe uma coisa assim, um formato, isso aqui é isso e isso. Não, não é. Então, a gente está se moldando, né? A gente vai moldando de acordo com o tempo e a pressão do tempo. E as pessoas ao nosso lado dando esse apoio. Então, é interessante, porque ela consegue ver onde a gente não está vendo, né? Ela, como assim vocês estão se organizando? Como assim vocês se dividiram? Eu falei, não, a gente sempre foi assim. Só que dessa forma, antes, todo mundo tem esse limite, só que é imaginário, ninguém vê, né? Mas agora tem um nome, tem específico, cada comunidade tem o seu tronco familiar, da onde descenderam os seus mais velhos e anciões, então eles tomam conta dessa área, e um não invade o espaço do outro, não existe a divisão, mas existe a organização que faz com que todo mundo se organize e não sinta violado no seu direito ou na sua vontade. E é interessante que ela não vai fazer intervenção, não vai fazer nada. Ela vai registrar isso e vai colocar de uma forma que é belo, que é lindo, que é uma arte, é uma coisa maravilhosa, que ela tem um poder assim, ela tem o pó de pimpim nas mágicas, nas palavras, né? Que eu falo demais, viu, gente? Não acabar meu tempo, você me avisa. E aí... E falar de Daniela e do trabalho dela, eu vou passar aqui mais de 2 horas só falando, sem me repetir, porque é incrível, né? Ela nunca se perdeu aqui na aldeia, tá, gente? Sempre tinha alguém, todo mundo estava monitorando, todo mundo atento aonde ela estava passando, né? Sempre manhã perguntava, manhã está na cozinha, ou está ali, né? Onde está a Dani? Aconteceu o quê? Aí um sempre trazia notícia, e depois de tarde ela chegava. Aí sentava na cozinha, né? E aí ela ia passar o relatório dela por onde ela passou, que aí manhã quer saber de tudo, né? E aí também manhã já lembrava alguma coisa, algum ponto importante, algumas coisas ela pegava e registrava. E aí era muito legal isso, né? Porque ela não deixou assim passar quase nada, né? E aí sempre deu sempre pano para manga, né? Sempre teve mais assuntos, sempre teve vários temas, né? E ela foi muito parceira, né? Não tenho nem palavras para dizer, expressar. E ela é responsável, eu falo isso também no outro prefácio, na escrita, né? De Dani, ela deu um sentido para a gente sobre o papel, porque o papel para a gente era muito sofrido, o papel para a gente tirou nossa terra, tirou nossos direitos, enterrou várias pessoas, então o papel para a gente era muito triste. E hoje ela fez com que esse papel se revertesse e falasse bem da gente, desconstruísse preconceitos, né, conceitos, e as pessoas começaram a entender a nossa história,
a gente conseguiu dar uma visibilidade maior. Ela trouxe a questão de um espaço que a gente não conhecia, que era a mídia, né? Que era um espaço onde o cinema, os documentários chegavam, a gente não tinha essa proporção, porque a gente trabalhava muito nessa questão da oralidade, de estar lá no local, da presença. E aí ela trouxe uma ferramenta que a gente não conhecia e nem dominava, e aí fez esse vídeo, esse filme, né? Divulgou nos espaços, que é onde a gente não chegava, mas o vídeo chegou nas aldeias, chegou em várias comunidades, viajou para fora do país. Então, ela fez um trabalho que a gente nunca esperou, né, de chegar ou de acontecer. Então, ela conseguiu esse material, ainda não era o suficiente, ela conseguiu outro material, que é outro espaço, né, que foi essa do quadrinho, que todo mundo aí já, em 2 meses, né, de lançamento, já está esgotado, né? Foi assim, a gente recebeu aqui na comunidade com uma alegria. Amanhã o pessoal vibraram assim, sabe? Daniela é retada, Daniela é sucesso. Ela já sabe como é que o pessoal faz aqui a euforia, né? De alegria e torcendo por ela. E aí vem esse livro maravilhoso que a gente já tem 1 ano, né? Que a gente fez o lançamento dele em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Aqui na Bahia, tem 1 ano. E assim foi maravilhoso também, que agora também foi esgotado, vai ter a 2ª tiragem, né, desse livro, que é muito apreciado, né, pelos antropólogos e outros, né, outros espaços. Então a gente fica muito feliz quando a gente encontra pessoas que não são técnicos, né, são pessoas que acreditam no trabalho que está fazendo e dá um amparo maior para a comunidade. Então, não tem palavras, a gente não tem como agradecer, só nosso Pai Tupã mesmo, para abençoar ela e agraciar ela no caminho dela e desejar muito sucesso, né? Porque a gente quer assim para todos os nossos pesquisadores que passam pelos territórios, né? Que vai deixar sua história, sua marca, porque não é simplesmente um trabalho, mas sim é um trabalho de muitas gerações e vida, né? E o papel começou a dar um outro sentido para a gente, né? Dar um outro valor. Então, desde a película, né? Desde do filme, desde do gibi, desde o livro, né? Desde os artigos que a gente está construindo junta. Então, é uma parceria maravilhosa, assim, que a gente fez e que está dando frutos e frutos maravilhosos. E eu só tenho que agradecer. Muito obrigada, Glicéria. Então, a gente vai fazer assim, eu vou passar para a Dani fala, né, mais uns 15, 20 minutinhos, daí a gente vai fazendo rodada de perguntas para vocês, tudo bem? Certo, tá bom. Tá bom. Dani. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Quero agradecer muito, Tani e Isa, pelo convite, todo mundo que está envolvido na organização desse debate, todo mundo que está aqui com a gente hoje. E a Glicéria, eu fico encabulada de ouvir a Glicéria falando de mim, do meu trabalho, então eu vou fazer um pouco o exercício inverso aqui. Eu vou falar um pouco sobre ela e depois falar um pouco também da nossa relação e da relação entre pesquisa, engajamento, projeto coletivo, mobilização, um pouco isso que eu quero falar aqui hoje. E dar também algumas informações gerais para quem não conhece tão bem o contexto da Serra do Padeiro e o que está acontecendo por lá. Mas fiz isso de forma bastante informal, né? Acho que a gente vai conversando, então não preparei uma fala super estruturada. Mas eu queria começar partindo do ponto que a Glicéria terminou, quando ela disse, olha, agora eu tenho um telescópio aqui, olha, agora muitos estudantes da aldeia estão ingressando na universidade ou estão usando GPS para medir a roça e ver quantas tarefas tem e combinar quem vai roçar qual parte, esse tipo de coisa. A Glicéria hoje, como a Tani já falou na introdução também, cursa a licenciatura intercultural indígena e já é reconhecida como uma grande intelectual, uma grande pesquisadora indígena hoje, né? E eu acho que isso é muito importante, porque de alguma maneira, nesses 10 anos, muita coisa mudou, muita coisa se manteve, mas muita coisa mudou também. A gente vai passando por situações em que, né, desde eu convidar a Glicéria a ler meu anteprojeto de pesquisa lá em 2010 e opinar, até ela escrever o prefácio do meu livro anos depois,
A gente escreveu um livro juntas, né? A História em Quadrinhos, que foi publicada, a Tânia mencionou também. Célia e eu assinamos a pesquisa, eu assino o roteiro, e o Vitor Flynn, o Atsapástico, assina a arte. Então, é nosso primeiro livro juntas, isso me enche de alegria. E esse ano nós escrevemos o nosso primeiro artigo juntas, sobre a pandemia e as respostas que o pessoal na Serra do Padeiro tem dado nesse contexto de não cumprimento, né, pelo Estado brasileiro das suas responsabilidades. Então, esse percurso, observar a Glicéria se transformando numa pesquisadora, uma grande intelectual ela sempre foi, alguém muito atenta à história do seu povo, e acho que isso está marcado no meu trabalho. Desde o começo, ela é uma das minhas principais interlocutoras, né? Eu sempre mantive relação com todos os troncos familiares da Serra do Padeiro, mas a relação com a Célia sempre foi muito próxima. E isso tem a ver com a grande curiosidade que ela tem, que é um atributo fundamental para quem é pesquisador, né? Eu acho que ser curioso, querer saber da memória e fazer perguntas e se maravilhar com as coisas que acontecem, e se pôr a pensar, esse atributo fundamental da pesquisa é algo que eu vejo muito marcadamente na Glicéria e na mãe dela. Mas eu acho que isso se inscreve num contexto mais amplo que nos interpela também como antropólogos, que é o ingresso, né, de indígenas, de negros, de gente da favela, de gente do campo, de povo e comunidade tradicional, de trans, de travestis, de outros corpos que passam a habitar a universidade e passam a propor uma cunha no que a gente faz, né? No que a gente vinha fazendo e no que a gente pensa enquanto projeto para antropologia. E isso é muito potente. Eu acho que a gente vive muitas vezes um momento de tanto desânimo também em relação à universidade, os futuros do país, mas eu vejo esse movimento que parece um pouco imparável de uma maneira, por mais que ele haja toda uma tentativa de rompê-lo, de cerceá-lo, de torná-lo inviável, essa porta me parece que foi aberta, é muito difícil de fechar, porque as pessoas de fato estão ocupando esses espaços e detonando processos que ligam os territórios à universidade, de forma muito íntima, né? Então, nesse percurso, a Glicéria produziu um documentário também, pouco tempo depois de eu ter produzido um documentário, ela junto com a Cristiane Pancararu realizou um documentário chamado Voz das Mulheres Indígenas, que foi premiado e circulou bastante, e ela está escrevendo um livro infantil, e ela acaba de ser premiada também como artista com um manto, uma recriação do manto tupinambá, que é um artefato colonial, que não há mais mantos no Brasil, todos estão em museus europeus, e a Glicéria vai nesse processo muito intenso durante a pandemia refazer um manto, mas um manto contemporâneo, um manto que traz outras características e que traz a marca da luta pela terra e das reflexões que ela tem feito enquanto mulher indígena e liderança, que passou por todo esse percurso de estar na linha de frente da recuperação territorial, vou falar um pouquinho disso agora, e que foi presa com seu bebê de colo. Acho que isso também se conecta, de repente, fechando o ciclo com o primeiro debate, como a Tânia pontuou também, né, enfim. Então, eu acho que é muito potente poder observar e estar junto e discutindo agora, sei lá, o projeto de TCC da Glicéria, né? Então, como a gente também se coloca em várias posições ao longo dessa relação, ao longo do tempo. E a Glicéria falou uma coisa muito bonita, ela falou, né, que a gente vai se moldando com a pressão do tempo. Eu acho que isso vale para as nossas pesquisas, para como a gente se constitui na universidade, para como as coletividades com as quais a gente se relaciona se constituem também. Eu vou falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre qual tem sido o meu problema de pesquisa e o que está acontecendo na Serra do Padeiro, nada mais para situar as pessoas, e depois queria propor ainda algumas outras reflexões antes da gente passar para o debate. Muito sinteticamente, desde 2004, os Tupinambá vem realizando ações diretas para reaver o seu território que foi esbulhado, que foi tomado. Então, ali com o avanço da cacauicultura, do turismo, com uma série de ações, né, coloniais, esse território foi sendo tomado, se inicia uma diáspora muito ampla, os Tupinambás se espalham por praticamente todo o Brasil, até Santa Catarina, Rondônia, São Paulo, e ao mesmo tempo resistem no território também, mas cada vez mais exprimidos e apertados pelos fazendeiros que passam a ocupar esse território. Em 2004, esse processo começa a se reverter, é o ano em que também começa o processo de demarcação da terra indígena Tupinambá de Olivença, que tem mais ou menos 47 mil hectares, um processo que até hoje não foi concluído, que nos fala do fato do Estado brasileiro ser
um dos violadores dos direitos indígenas também. Não estou falando só agora sobre Bolsonaro, mas de um contínuo de violações perpetradas pelo próprio Estado, que sempre atuou para favorecer o ingresso de particulares de não indígenas nesse território, de várias formas, né? Foram vários os mecanismos de esbulho, eu tentei documentar um pouco isso no meu trabalho. Mas, sobretudo, o meu trabalho tem olhado para esse processo de mobilização contemporâneo, para como, desde 2004, os Tupinambá conseguiram, só nessa aldeia, só na Serra do Padeiro, onde a Glicéria mora, realizar 95 ações de retomadas e reaver uma grande parcela do seu território. Antes do início do processo de recuperação territorial, eles detinham mais ou menos uns 10% da aldeia, o resto estava tomado pelas fazendas. E hoje eles estão em posse de mais ou menos 75%. Então, vocês imaginem o quão vitorioso é esse movimento, num cenário totalmente adverso, em que o Estado não cumpre a sua função, em que a gente tem milícias armadas atuando contra os Tupinambá, né, as elites locais em nível nacional contra esse movimento, e mesmo assim eles conseguem, com a sua coragem, com as suas estratégias, com a sua inteligência, reaver esse território. Então, foi um pouco isso que eu tentei etnografar. E etnografar um processo de luta que está se desenrolando no tempo presente traz uma série de questões. E sobretudo, para alguém que, como eu e outros colegas, se pretende fazer um tipo de antropologia que é politicamente comprometida, que é engajada e que não tem peias para falar isso, porque eu acho que uma coisa que eu queria demarcar aqui bastante é que quando a gente se situa e quando a gente fala abertamente das nossas posições e das nossas agendas também, isso não é só uma questão ética, mas é uma questão metodológica, uma questão que tem a ver com o rigor científico das nossas pesquisas. Então, eu acho que eu queria demarcar muito que ter compromisso político não é só algo que me faz me sentir eticamente melhor, mas acredito que eu faça pesquisa de melhor qualidade por isso. Assim, eu acho que isso é muito importante. E às vezes tem um certo deslocamento nesse debate, né? Como se, eu faço minha pesquisa e também tenho um compromisso. Não, isso é fundante, porque acessar certas informações, ter acesso a certas interpretações, passa por um pacto que é estabelecido, né? E aí, um pouco a noção que eu comecei a pensar ao longo do tempo é que os Tupinambá têm um projeto para o meu projeto. E isso ficou muito claro desde o primeiro momento. Eu não fui a única pessoa a pensar isso, tem formulações muito interessantes do Bruce Albert sobre isso, do Kate Basso sobre isso, enfim, outras pessoas pensaram sobre isso também, mas isso vai ficando muito claro para mim, e os Tupinambá o tempo todo falavam da importância da pesquisa, da história e da memória. Essas categorias não são só categorias minhas, ou categorias que eu acesso a partir da literatura antropológica, da literatura histórica, etc. Mas são categorias que estão vivas no processo de mobilização. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, de uma fala do Cacique Babau, irmão da Glicéria, porque eu acho que ela é muito reveladora. Eu fiz essa citação na minha tese, eu vou ler aqui para vocês um trecho curto. Um povo existe por causa da história. Sem história não existe, porque você não tem como lutar, não tem por que viver. Se nós queremos ser realmente essa nação Tupinambá, ela tem que ser pesquisada profundamente. E nós não vamos parar essa pesquisa nunca, ela é permanente. Nós temos que pesquisar o passado e daqui para frente registrar o presente para que ele se transforme em nossas histórias. Então, essa preocupação com a pesquisa não é algo que eu trago e obtenho consentimento para desenvolver. É algo que está ali em jogo para um processo de mobilização de parentes que estavam esparramados pelo mundo. Então, se conhecer a sua história e poder mobilizar os parentes e poder fazer esse enfrentamento, que é um enfrentamento que desafia a memória oficial, a historiografia hegemônica, passa muito por essa disputa pelas narrativas. E aí eu comecei a pensar agora, ao longo do doutorado, que o que eu estava manejando de alguma maneira, com esses depoimentos, com o censo que eu desenvolvi, com a tentativa de reconstruir as trajetórias de vida das pessoas que viveram a diáspora e que regressaram, era algo que a gente poderia chamar, eventualmente, de memória construída na luta. Porque a luta era a condição para que esses sujeitos se pusessem a pensar e enunciar suas memórias. Então, ela não era só o tema das narrativas, mas ela era a condição para que as narrativas pudessem existir. Então, eu vejo muita conexão entre
A pesquisa que eu faço é aquilo que os Tupinambá estão fazendo o tempo todo também. Agora, conexão não quer dizer coincidência o tempo todo, não quer dizer concordância o tempo todo, não quer dizer um alinhamento 100%, porque eu acho que isso é muito importante também. A gente tem as nossas diferenças, os nossos lugares que nos constituem, e eu acredito que a gente vai construindo protocolos para conviver, inclusive, com as nossas diferenças, e protocolos que se atualizam, porque nós também nos atualizamos, né? Acho que a Glicéria falou isso muito bem. A comunidade se transforma o tempo todo. Os modos de organização são testados, são descartados, são reintroduzidos. E isso tudo, para mim, faz muito sentido para o tipo também de antropologia em que eu acredito, para o tipo de relação com a teoria que eu tento estabelecer, que é uma tentativa de não cristalizar coletividades, né? De olhar para essa constituição constante. Então, as mulheres no cuidado com os filhos, a ida na roça, as sessões que o pajé lidera na Casa do Santo, todas são um processo muito fino de feitura de coletividade que acontece o tempo todo. E que acontecia na diáspora também, quando as mães ligavam para os filhos em São Paulo, iam atrás de alguém que tivesse telefone para perguntar se o filho está bem e passar uma receita de xarope por telefone. Todo um processo muito fino de costura dessa coletividade nas condições mais adversas e que vai se atualizando também. Então, meu tempo, acho que eu tenho um tempinho ainda, não muito, mas para dialogar com uma coisa que a Glicéria falou, eu gosto muito de quando ela chama atenção para o fato de que o pesquisador não tem que chegar, né, nos territórios, nos campos, como um copo cheio, né? E eu vejo que, às vezes, esse é um movimento que é incentivado pela própria universidade. Eu tenho muita preocupação quando se defende que, pelo formato, né, como a pós-graduação foi se tornando algo mais rápido e você tem um achatamento dos tempos de desenvolvimento da pesquisa, parece haver, em certos momentos, um incentivo a que o mestrado seja, muitas vezes, bibliográfico e que você jogue todo o trabalho de campo para o doutorado. Eu vejo isso com muita preocupação, porque eu acho que o trabalho de campo é formador. Se algo nos define enquanto antropólogos, da minha perspectiva, e campo não pode ser um campo em arquivo, pode ser enfim, campo no sentido lato, é algo que está no cerne do tipo de trabalho que a gente faz. E a nossa relação com a teoria, ao meu ver, tem que ser informada pelo campo, né? E eu acho que um pouco isso que a Glicéria pontua, e é como eu também me sinto nessa relação entre etnografia e teoria antropológica. Deixa eu ver. Eu queria fazer uma ressalva aqui em relação a essa minha fala, né, que eu estou pondo muita ênfase na relação com os meus interlocutores e interlocutoras tupinambá. Eu não estou falando aqui, mas poderia falar também da minha relação com outros e outras pesquisadoras não indígenas. Nós já somos mais de 30 pessoas que, em algum momento, de alguma maneira, passaram pelo território tupinambá, não só por essa aldeia, e que temos também, que são de várias disciplinas, de várias universidades diferentes, e a gente tem tentado também, com, enfim, limitações e dificuldades, estabelecer um tipo de relação também de diálogo que nos coloque enquanto um grupo de pessoas que podem até ter divergências em relação às suas análises, mas que de alguma maneira tem um compromisso ético com esse grupo. Então, em 2016, a gente fez um seminário na Serra do Padeiro com pesquisadores indígenas, não indígenas, que foi muito interessante, porque a gente fez um tipo de leitura cruzada. Os trabalhos apresentados por pesquisadores não indígenas eram comentados por pesquisadores indígenas e vice-versa. Foi muito interessante, a gente até começou a alinhavar a publicação dos resultados desse seminário num livro, mas a coisa ficou um pouco adormecida, a gente quer retomar e fazer um outro pós-pandemia, porque eu acho que esse tipo de conversa tem que ser, de alguma maneira, fomentada e também nos fortalece enquanto pesquisadores, né? A gente sabe que a universidade está sob ataque, que um certo tipo de antropologia, um certo tipo de prática da ciência social também está muito visado. Eu tive um pedido de indiciamento pela CPI da FUNAI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, quando eu estabeleço também as minhas relações com os meus pares, a gente se constitui, né, juntos, eu acho que isso também nos fortalece. Queria também mencionar uma outra coisa muito importante
já me encaminhando para acabar essa primeira fala, né, que essa ideia de que os antropólogos se relacionam com as coletividades, ela também é pensada, né, eu mencionei a CPI da FUNAI, ela também é pensada pelos antagonistas dos indígenas, enfim, das coletividades com as quais a gente trabalha, né. Eu me lembro que, muitos anos atrás, eu estava num ônibus rural, assim, e uma trabalhadora rural não indígena muito, muito contrária à demarcação, ela me abordou e me perguntou, você é antropóloga dos índios? Essa ideia de ser antropóloga dos índios para ela trazia toda uma suspeição, trazia toda uma ideia de falseamento da realidade, de subordinação, que reaparece em outra chave na CPI da FUNAI, quando, em seu relatório final, traz um capítulo intitulado Uma Mentora Intelectual. É um capítulo sobre mim, com informações colhidas do Facebook, etc., dizendo que eu era mentora intelectual, que eu era uma mentora branca, né? Então, assim, um relatório informado por concepções absolutamente racistas, que vão pensar que os povos indígenas não têm capacidade de agência, de atuação, e que é preciso que alguém saia do centro-sul do Brasil para ir lá fomentar a realização de retomadas de terras. Algo que já vem acontecendo muito antes de eu sequer conhecer o Tupinambá. Mas essa ideia, né, de que que é algo perigoso ou algo, enfim, que coloque em relação antropólogos e coletividades mobilizadas, não é algo ao qual só nós nos dedicamos a pensar, né? E isso aparece numa outra fala que eu acho que também é brilhante do Babau, do Cacique Babau, quando eu estava falando para ele de alguma coisa que tinha dado certo, eu não lembro o que era, não lembro se eu tinha conseguido uma bolsa, não lembro se era uma aprovação de alguma publicação, e aí eu estava feliz contando isso para ele, e ele me olhou assim e falou, mas é claro, você trabalha para Tupinambá. Quando ele falou você trabalha para Tupinambá, ele não estava falando só do povo Tupinambá, ele estava falando do encantado Tupinambá também. Então, aí eu queria um pouco terminar colocando a pesquisa, quando a gente pensa em pesquisa como um termo polissêmico, né, com uma palavra que tem vários significados, ela tem uma dimensão cosmológica também. Se a gente pensa que os encantados contam as histórias de outros tempos, de outros lugares, eles informam o Tupinambá, incorporando, né, nas pessoas, se manifestando, dando avisos, aparecendo em sonhos, eles também contam, e os mortos também, histórias. Então, eles passam também esses sujeitos implicados na pesquisa, e a pesquisa passa, então, a repercutir, como a Glicéria falou, né, não só para várias gerações dos vivos, mas repercute também para essas outras entidades não humanas e para os mortos também que habitam o território, e para o território, é claro, né, a gente vive um cenário de catástrofe ambiental, enfim, sem precedentes, e esse tipo de pesquisa que, de alguma maneira, tenta documentar outras possibilidades de habitar o mundo e de viver junto, outros projetos coletivos que passam por outras relações, não só sociais, mas relações também com o território, tem a ver, talvez, com uma tentativa de reverter essa catástrofe que se abate sobre todos nós, né? Então, eu acho que eu vou parando por aqui. Queria dizer, sim, uma coisa, para fechar, assim, vou voltar a falar da Glicéria, uma coisa para fechar. Ela é uma brilhante orientadora, assim, isso foi uma coisa que ficou muito evidente, não só para mim na minha relação, mas quando eu observei ela também se relacionando com outros pesquisadores, porque o Tupinambá tem um protocolo já muito claro, e ela falou aqui, né, avisei para ele que não devia acordar tão tarde. O Tupinambá tem também elementos, né, eles pensam a pesquisa desses aspectos mais práticos, assim. E uma vez eu fiz uma mini lista que eu vou ler para vocês para fechar, do que seria talvez um bom pesquisador conforme os meus interlocutores e interlocutoras Tupinambá, né? Acordar cedo, não ter frescura, ser relativamente autônomo, gostar de andar e conversar, porque conversar é algo muito importante para construir sociabilidade, né? Não ser esmorecido e ser bom de estulciar coisas, ser curioso. E ser trabalhadeira também. Ser pesquisadeira e trabalhadeira são sempre duas palavras que operam, né, em conjunção. Então, eu queria terminar, me excedi um pouquinho aqui no meu tempo, mas enfatizando que é uma alegria muito grande ter encontrado o Tupinambá na minha vida, enfim, no meu caminho, e que
muito interessante a gente ter esses espaços como esse para pensar a nossa pesquisa de forma mais reflexiva, né? Às vezes essas reflexões se dão um pouco solitárias e é muito bom pensar juntos e pensar envolvendo outros sujeitos que antes estavam alijados da universidade, que estavam fazendo suas pesquisas, seus processos de produção de conhecimento, mas com as portas fechadas e que, de alguma maneira, não é que as portas se abriram sozinhas, mas deram um empurrão. Então, as melhores coisas de antropologia que eu tenho lido agora, seguramente, não falo isso de forma, enfim, só performática, são produzidas por antropólogos, antropólogas indígenas, negros, etc. Enfim. Obrigada, gente. Sensacional, Dani Glicéria. Bom, normalmente a gente faz assim, uma de nós faz a apresentação, outra inicia o debate, então eu vou passar para a Isa para iniciar, tá bom? Maravilha. Obrigada, Dani. Glicéria, Daniela, super obrigada. Assim, eu estou, de verdade, me sentindo privilegiada aqui nesse momento, né? E olha que, assim, há uma semana praticamente do Natal, e a gente se sentir privilegiada de estar num debate, numa live, né? Poxa, é uma felicidade, né? Então, posso dizer que é muita sorte, uma alegria grande ter vocês duas aqui com a gente hoje, né? Então, queria agradecer muito mesmo, né? Enfim, até pelo cansaço, não sei se eu vou conseguir fazer algo super organizado, mas eu vou colocar aqui algumas questões, né? Primeiro, assim, eu fiquei muito emocionada com a fala das duas, né? E eu não, a Dana já conhecia, a Glicéria eu não conhecia, né? E eu realmente achei lindo algumas ideias, né? Muito, não só lindas, mas muito perspicazes, né? Muito inteligentes, algumas ideias que ela trouxe sobre pesquisa. Eu tenho certeza que ela é uma excelente orientadora, né? E eu queria começar falando um pouco disso, né? Eu achei incrível como a Glicéria usou a ideia de vir com um copo vazio, né? Da água, um copo que ele não está cheio de água, né? E aí que ele vai se enchendo, né? E vai se construir o conhecimento, mas esse conhecimento que não vai ficar no copo, né? Ele transborda. Isso eu achei genial, assim, para pensar no curso, né? Numa aula atrás a gente discutiu a alfabetizada, né? E ela, numa entrevista, ela fala, assim, que é importante que o pesquisador... Não é que o pesquisador não vai estudar, né, Dani? Assim, estuda-se muito antes de ir a campo, mas isso não quer dizer que você vai enfiar as pessoas na sua hipótese, nas ideias que você tem, né? Era muito legal a Fabressada dizendo que é parecido até com a situação da terapia, né? Que o pesquisador, às vezes, tem um lugar meio flutuante, né? Ele se deixa colocar num determinado lugar, ele se deixa desenvolver um projeto que não é só seu, né? De conhecimento, de luta, e acho que isso é muito legal, né? É muito bacana ver quando esse deixar-se, então, ser situado, né, em determinados lugares, transborda para outros projetos que vão dar numa coisa que não é nem lá nem cá, né? Ele já não cabe naquele copo. Então, eu achei lindo, assim, como você fala isso, né? E também um pouco na lista, né? Não ter preguiça, acordar cedo, né? Andar e conversar. Eu vou anotar isso quando a gente der aula sobre Evans Pritchard, que ele fala, né? Sobre ir para campo, o que você pode falar, não faça bobeira, não faça nenhuma besteira em campo, enfim. Né? Achei isso ótimo, mas eu acho que tem outra coisa muito legal que a Lucélia fala também, né? Sobre a importância de conviver, né? De tomar um banho na represa, de comer fruta do pé, né? Assim, eu acho que tem, sei lá se é do pé que ela falou, mas é assim que eu imaginei que vocês foram comer fruta. Então, enfim, eu acho que tem algo, assim, que não é objetivo, né, de um ponto de vista de que é muito fácil de você entender, tá ali, de como acontece uma pesquisa, sabe? Que tem a ver com esse conviver, tem a ver com criar relação, né, basicamente. E aí é muito legal como a Glicélia vai
colocando, e a gente entende que a relação de vocês, ela não foi criada para um projeto de pesquisa da universidade, né? Que vocês construíram uma relação para além disso e nem sempre o tempo inteiro voltada para isso, né? Então, acho que é muito, muito legal, assim, ver isso. Também gostei muito da Glicéria, né, um pouco nesse sentido dessa troca de conhecimentos, de quando a Glicéria fala sobre o papel, né? Como é ver um papel que fala bem dos Tupinambá, né? E aí que os Tupinambás passam a ver o papel como uma forma de luta também. Então, a primeira coisa também e aí as mídias, né? Mas acho que a primeira coisa que eu ia perguntar também para vocês, aí talvez até mais para a Glicéria, né? Para ela falar um pouco mais sobre essa relação com o papel, né? Como é que elas passam a ver o papel e como que o papel, qual que é a importância do papel. Eu estou chamando o papel, assim, desse conhecimento que é feito lá na universidade, né? Vai ser um artigo, uma tese, um livro. Qual que é a importância disso para a luta, né? Como que isso vai transformando também, né, a luta. Acho que essa é uma primeira coisa que eu queria perguntar. Outra coisa, assim, me chamou muito a atenção, né? A gente começou esse encontro com 2 pesquisadoras, né? O nosso ciclo, a Natália Railda, a gente termina agora com a Dani e com a Glicéria, né? E me chamou muita atenção quando a Glicéria também falou das pesquisadoras, né? Da Patrícia, Suzana, Ula e da Dani, né? Porque muitas vezes a gente tem um pouco essa ideia do pesquisador antropólogo aventureiro, né? Do homem que vai para um território desconhecido, né? Etc., que é alguém que não cuida de criança, de filho, né? Ele está lá pesquisando, fazendo a sua pesquisa ali, não cuida nem da criança das outras pessoas, nem das deles, né? Enfim. Né? E aí eu achei muito legal, porque a Glicéria também fala como você também cuidou, né, Dani, do filho dela, né? E eu acho que tem uma coisa importante, assim, da gente pensar o que são, como a gente está pensando nas mulheres, como essa imagem possível da pesquisadora também, né? Não é só um antropólogo pesquisador, assim como a gente está pensando no pesquisador indígena como uma imagem possível de antropólogo, né? Ou no pesquisadora negra, como uma imagem possível de antropólogo, no pesquisadora ribeirinha, uma imagem possível, né? Na travesti, como uma imagem possível, né? Eu acho que tem algo muito interessante de como a gente está mudando o modo como a gente produz conhecimento, e isso muda não só a forma como a gente produz conhecimento, né? Mas muda outra coisa, né? Enfim, muda também a forma como a antropologia vê o que é o diferente, que é aquilo que vai ser estudado, né? E quem vai estudar é um outro, né? Eu acho que isso muda radicalmente. Eu estava lendo um artigo da Luena Pereira, que estou apaixonada por esse artigo dela, em que ela fala sobre isso, né? Como as ideias de alteridade vão mudando na antropologia conforme você vai tendo pesquisadoras indígenas, pesquisadoras negras, né, na universidade. Então, eu acho que isso é muito legal, e quando você fala também desses intelectuais indígenas, né, pesquisadores indígenas, eu acho que tem algo muito importante para a gente pensar aí, né? Uma outra coisa aí tá meio picado, gente, desculpa, assim, mas é que várias coisas eu gostei, né? Vou passar o artigo aqui depois, Tânia. Mas eu achei muito engraçado, né? Quando fala do primeiro contato da pesquisa, você foi com um pré-projeto, aí falou com a Glicéria, mas aí passa pela mãe, né? Passa por uma outra pessoa no final. Eu acho que os encantados estão envolvidos também, né? Enfim, como que é isso, né? Das várias mediações humanas e não humanas aí para pesquisa, né? Como é que os tupinambás veem isso do ponto de vista, né, de como eles vão proceder quando chega uma pesquisadora, um pesquisador, né? Como que eles veem, enfim, como que se vê, né? Quem está implicado, né, na pesquisa que vai ser feita, né? Como que eles estão vendo aí a quem, na verdade, no fim das contas, como que eles estão vendo a quem o pesquisador deve um retorno, né? Quem deve uma resposta com essa pesquisa, né? Isso é fundamental. Acho que você falou, a Glicéria falou, acho que tem uma palavra que chave fundamental, que é responsabilidade, né?
E é uma grande responsabilidade fazer pesquisa com os povos com os quais a gente faz pesquisa, né? É uma responsabilidade muito maior quando eles são violentados, né? Pelo Estado, pela mídia, enfim, pelos fazendeiros, por outros atores, né? Então, não sei, acho que talvez vocês quisessem falar um pouquinho sobre responsabilidade, né? A responsabilidade desse conhecimento. Eu até pensei, Dani, né? Como que essa responsabilidade está operando, não é só Dani, né? Dani e Glicéria, vocês estão escrevendo juntos, vocês estão fazendo vídeo junto, HQ, né? Como é que vocês pensam, por exemplo, pensando nisso, né? Num grupo que está sendo atacado e tal, como que vocês pensam o que vai para o papel, o que não vai, por exemplo? O que vai para o vídeo, o que não vai? O que vai para a HQ, o que não vai? Porque a gente está falando também de estratégia de luta, né? De resistência, de movimento social, né? E a gente não sabe quem vai ler e quais os usos que vai fazer e qual conhecimento é para dentro da comunidade e qual conhecimento é para fora, né? Então, fiquei pensando um pouco nessas relações, que fica para dentro, que fica para fora. Eu lembrei muito, não sei se vocês já leram um livro do Richard Price sobre o Saramá, que é incrível, né? Que ele vai estudar essa descendentes de pessoas escravizadas na Guiana, né, de comunidades negras escravizadas, e aí é um dilema complicado, né, porque ele quer fazer a história desse povo, a história da resistência desse povo, ao mesmo tempo é difícil dar uma história de resistência, né, produzir um conhecimento sobre essa história e botar a público sem saber onde vai cair, né, e aí ele acaba fazendo um livro um pouco, é muito legal, que ele escreve, numa parte ele escreve um pouco os relatos, né? Na parte de baixo do livro, ele é dividido fisicamente em 2 pedaços. Na parte de cima é a narrativa dele, né? Então vai se intercalando. Eu acho que é muito legal, mas um pouco isso assim de pensar, né? Uma vez que você, Dani, entra, você está dentro, né? Como é que vocês negociam aí o que vai para fora, o que não vai, né? Nesse tipo de conhecimento que se produz, né? Enfim. Uma outra coisa que eu acho que talvez... Enfim, não sei se vocês vão querer responder, mas vocês também, gente, não é para responder também, vocês comentam o que vocês quiserem, estou dando uma... né? Mas, assim, eu achei muito legal, né? Que a luta faz parente, né? Que está no texto da Dani, achei incrível, assim, e uma fala dos momentos, a luta faz parente, a luta muda a vida, né? E aí é muito, muito interessante, assim. Eu queria saber um pouco mais dessa dimensão da luta, né? Pensando nas trajetórias de vocês duas, né, Glicéria e Dani, quer dizer, o que a luta ensinou para vocês duas como pesquisadoras, né, como pessoas, né? Em que sentido que a luta mudou ou muda a trajetória de vocês, que é uma luta conjunta, né? Eu estou entendendo que a luta da retomada e tal são os tupinambás que estão fazendo, mas você está implicada na luta, né? Esse engajamento, né? E o que isso, então, transforma? Né? Qual o potencial transformador da luta, né? No fim, rapidinho, já estou acabando, né? Eu achei incrível, né? Esse artigo, livro, quadrinhos, vídeos, eu realmente fico impressionada com a capacidade de vocês de transitarem por vários meios, assim, né? Eu não sei se você deve falar um pouco disso, dos desafios, né? Como é que você faz uma coisa para um livro e, de repente, como é que é para pôr a história em quadrinho, sabe? Como é que é para quem lê a história em quadrinho, para quem vê o vídeo, para quem vê o artigo, né? Como é que vocês estão pensando, assim, quem vai receber essa informação e aí como é que tem a ver com o modo como vocês colocam, né? Enfim, é isso. Eu adorei a lista. Você guarda isso como um tesouro, passa para os seus orientandos também, Dani, da lista que fazer, porque ela é muito legal. Né? Eu adorei andar e conversar, mas eu adorei mais ainda trabalhar. Né? A gente, em campo, o pesquisador tem que trabalhar também. Né? Seja lá o que for trabalhar. O seu trabalho não é o seu trabalho da universidade. O seu trabalho é o trabalho que está ali naquela situação
em campo. É também, claro, a tese que você vai fazer. Até queria perguntar mais para a Dani, quando é que o projeto seu e o projeto dos Tupinambá se encontraram, se desencontraram, né? E como é que você lidou com isso, né? Mas tem uma dimensão aí do trabalho que é o trabalho de cuidar da criança, né? De ajudar nas coisas. Também tem esse trabalho do cotidiano, né? E tem enfim, tem N dimensões de trabalho. Tem o trabalho que você faz, que é o trabalho que você vai fazer, que vai virar tua tese e tal, e tem isso, um outro trabalho que é esse trabalho das relações, trabalho do tempo, enfim. Trabalhar em campo, eu acho que é um termo-chave, né, que às vezes a gente não fala muito, bom, por isso que às vezes se chama trabalho de campo, mas eu acho que é trabalho de campo quando se fala num sentido muito restrito, né, e o trabalhar em campo envolve outras coisas, outros trabalhos, né, que muitas vezes, inclusive, não tem nada a ver com a tua tese, né, mas que é importante fazer. É importante porque é importante ali, naquelas relações que dão sentido ao que você está fazendo ali no final das contas, né? Então, que acho que é super legal, assim, mas eu adorei, assim, fiquei cheia de ideias e, enfim, esse aqui já é um vídeo clássico das disciplinas de pesquisa antropológica, a hora que ele sair, ele já vai ser usado de novo, porque realmente é muito legal, né? Como vocês têm uma reflexão super viva, né? Sobre essa relação, sobre essa pesquisa. Mas aí vocês comentam livremente, eu não sei se o pessoal quer colocar questões, Tani, né? Enfim. Eu acho que eu também posso falar um pouquinho, e daí, se alguém tiver, né, também questões, coloca. Eu, enfim, só queria reforçar, né, assim como a Isa, eu também estou me sentindo, não sei, muito feliz, muito animada. Eu acho que esse debate me animou realmente. Eu acho que também é trabalhar e fazer uma série de coisas, porque eu acho que a Dani tem essa vivacidade, e a Glicéria é essa vivacidade pura também, né? Que coisa boa, assim, nesse final de ano. Então, acho que anima mesmo a gente. A Isa disse, né, tem toda a razão. Acho que é um vídeo excelente, assim. E também eu vou dar ensino de antropologia, eu também quero retomar, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Essas discussões que a gente está fazendo aqui. Bom, eu também, várias das coisas que eu anotei vão na direção da Isa, então eu não vou retomá-las, mas eu quero só chamar atenção para talvez alguns outros aspectos, né? Primeiro eu me lembrei, né? Na verdade, eu falei errado, porque o título desse debate é Antropologias Interlocutoras, né? Desde o início a gente já frisou que isso estava no feminino, né? Exatamente pelas questões todas que a Isa trouxe, né? E aqui eu acho que esse exemplo, né, dessa relação de vocês, né? Talvez algumas chamariam de sororidade, com várias questões, mas que jeito, né? Que jeito muito legal que a Glicéria falou da Dani, que a Dani falou da Glicéria, né? Então, enfim, acho que é um presente mesmo e acho que tem uma série de questões. Eu também, Glicéria, quando eu vi o documentário, né? Eu tenho 2 crianças pequenas e vi o documentário sobre a sua prisão com o bebê pequeno, eu falei, meu Deus, como é que foi isso, né? Para essa mulher e, enfim, quais as questões? Eu talvez queria te ouvir num sentido mais íntimo também, sobre como é que foi essa experiência, né? A Dani caiu? Não? Acho que ela tá... Posso voltar, Dani? Tá. No sentido íntimo, né, dessa relação com essa criança, assim, enfim, como é que foi isso? Eu fiquei, né, bastante tocada com isso. Bom, mas aí, voltando, né? Tudo bem, Dani, mas agora tá ok, né? Tá. Mas aí, voltando, né, retomando o primeiro debate, a fala toda da Natália foi uma fala sobre antropologia engajada, né? E a Dani retoma essa ideia de uma antropologia engajada e eticamente comprometida, né? Reforçando que isso é que faz a pesquisa ter uma melhor qualidade, né? Então, eu queria que talvez, Dani, você pudesse desenvolver um pouquinho melhor, em termos também práticos, como é que você acha que a pesquisa vai avançando em termos de qualidade, de perguntas, de interações que são feitas, sabe? E eu realmente acho que, né, não é uma questão de um compromisso político para além do meu trabalho acadêmico, mas é esse trabalho acadêmico fundante, né, de um compromisso político em todos os sentidos, assim. Então, como é que você entende essa melhor qualidade, né? Que melhor qualidade é essa? Eu gostaria que você esmiuçasse um pouco mais, né?
E, ao mesmo tempo, eu acho que pensar nessa dimensão que a Isa chamou de responsabilidade, né? E que eu também entendi como quando você falou do projeto que os tupinambás têm sobre o seu projeto, né? Ou sobre as suas pesquisas, né? Então, também te perguntar como é que é isso para você, né? Essa responsabilidade, né? E, ao mesmo tempo, né, como é que isso te liberta, como é que isso te trava em alguns sentidos, não sei, se você puder falar, né, um pouco nessa direção, eu acho que seria super legal. E depois eu fiquei pensando ainda se tem mais projetos, né? Eu gostaria de ouvir, porque é isso, né? Você faz a dissertação, você faz a tese, você faz o vídeo, você faz o HQ, vocês estão escrevendo juntas, né? Um pouco como é que você está imaginando mais projetos juntos, em que direção eles vão, né? Acho que fala para a gente, porque também nos ajuda a pensar, né? Em várias direções. A Glicéria falou, eu fiquei curiosa, Glicéria, do trabalho, né, que esse trabalho feito pelos antropólogos também ajuda ser uma espécie de um trabalho jurídico, né, que ajudaria, enfim, na construção jurídica das demarcações todas. Então, eu queria ouvir como é que esse trabalho, né, foi usado nessa luta mais jurídica, assim, quais momentos que ele apareceu. Para mim é super interessante entender. E uma última questão que eu achei, além das coisas de observação em campo que a Glicéria falou, uma que eu achei sensacional, né? E eu fiquei pensando o que aconteceria se todo pesquisador tivesse uma manhinha para passar o ponto no final do dia do trabalho de campo, né? E aí, com isso, já discuti uma série de coisas, assim, né? Porque eu estou imaginando... O nosso desafio é um pouco esse, né? Acaba o trabalho, a gente vai lá, faz nosso diário de campo, não tem muito com quem discutir aquilo tudo que aconteceu, né? E você tinha, né? Todo dia ela passando para ela conversando com você, discutindo com você, o quanto isso é rico também, né? E o quanto isso alimenta a própria reflexão em torno dos nossos trabalhos. Então, também, se pudesse, você, Dani, não sei se você pensou sobre isso, né? Mas falar no fim do dia, né? Sobre tudo que você fez também, eu acho que, enfim, deve ter aumentado, né? Sobremaneira toda essa reflexão. Bom, aí eu pergunto, né, se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, se a gente passa para ela, se depois, não sei, se você tem mais à vontade. Não? Vamos passar? Tá, então passa para vocês. Glicéria, você está aí ainda? Tô o quê? Tô aqui ouvindo tudo. Tô adorando os comentários aí. Pense que eu voltei lá para aquele tempo. Foi muito bom. Eu tenho um monte, eu fiquei muito feliz, assim, sabe, de estar fazendo essa live, estar discutindo isso, porque a gente reflete sozinho, né? E não tem como comentar. E aí, assim, Dani, quando estava aqui, eu alugo as antropólogas quando chega aqui, né, as pesquisadoras. Aí eu vou, geralmente, ele fica na casa agora, tem a casa dos professores, né? Eles ficam lá. Aí, de manhã, aí eu não estou fazendo nada, antes, agora tem muito que eu vou fazer. Aí eu vou para lá e vou ficar ouvindo, aí senão eu vou ficar contando coisa, aí eu fico alugando eles, né? Aí eu não estou fazendo nada, eu vou atrapalhar eles de escrever. Aí eu vou dar mais ideias, eu vou lá ficar enchendo coisa, e viajando nos meus projetos. Aí eu adoro fazer isso. Então, respondendo a algumas metade das perguntas, que a gente não sabe se dá conta de tudo, né? Mas falando do papel, menina, o papel para a gente é muito doloroso quando a gente fala do papel, que as primeiras leis que foram estabelecidas aqui no país, principalmente pelos invasores, foi para destruir, matar os tupinambá, né? Exterminar os tupinambá. Onde tivesse tupinambá era para ser dizimado. Então, todos os direitos, direito à vida, direito à vivência, direito a, né, habitar sobre essa terra, foi as leis que foram estabelecidas no papel para dizimar a existência do povo tupinambá. Aí vem uma luta pela educação, vem uma luta pela saúde, vem a luta pela permanência no território. Então, e sempre esses direitos, esse trabalho aí, e sempre são leis que tiram esse direito nosso. Aí a gente tinha as terras aqui que foram dadas
não foram dadas, né? Foram cartografadas, botadas no cartório, né? Medido e tal, titulado, e para que cada povo indígena tivesse um cantinho, né? Um lotezinho de terra, um sítio. O próprio juiz é que tinha interesse sobre a terra, mandava te sair da terra, mandava tocar fogo, o pessoal entrava na justiça, chega lá, ele envenenava os advogados da gente. Então, a gente nunca teve vez no júri. O jurídico, a gente nunca teve direito, né, de igualdade, de estar lá botando as mesmas necessidades. Nunca teve esse lado. O lado sempre teve um lado e o lado não era nunca indígena. E eu vou viver isso, principalmente quando a gente está num grupo de jovens, ainda muito jovem, a gente vai lutar pelo direito ao meio ambiente aqui na comunidade. Então, estava saindo muita madeira, estava exploração de madeira, a poluição do rio e tal, a gente indignado aqui, nós resolvemos montar uma peça, né, um processo. Então, a gente monta todo, investiga, tira foto, vai para campo, faz aquele registro, faz exame da água, tira a foto do mazeleiro, tira na madeira, e a gente faz o processo, impetra na justiça, quando chega lá, quando chama, não acontece nada. Aí, quando a gente tem uma ação que faz a retomada, imediata a justiça nos chama. E quando chega lá, o doutor Pedro Holliday virou para a gente e falou assim, aqui nesse júri não é favorável à indígena, porque os tupiniquins lá no Espírito Santo tomaram a terra do meu pai. E aqui os Pataxó-Ranrães estão retomando as terras aqui. E agora chegou os Tupinambás. Se você, aqui nesse júri, você não ganha. Se você quiser reivindicar alguma coisa, você pode ir lá em Brasília. Em Brasília pode dar tempo favorável para vocês, mas esse júri aqui em Ilhéus, ele não é favorável a vocês. Então, foi claro. Então, a gente tem que lutar com as armas que tinha. Então, quando a gente volta para dentro da comunidade, os mais velhos, ele tem o direito de negar e nós temos o direito de resistir. Então, se nós temos o direito de resistir, é lutar. Então a gente não lutou. Lá eles tinham o papel, tinha a lei, tinha tudo. E nós aqui não. Nós tínhamos a nossa resistência e ouvir os conselhos dos mais velhos e dos encantados. Então, foi isso que a gente fez. E em nenhum momento a gente não lidava com o papel. Aí, um momento, aí chega o CIMI e conversa com a gente e fala assim, olha, vocês são organizados, o problema de vocês é que vocês não têm uma associação. A associação é o quê? Papel. Aí tem que fazer o quê? Ir para o fórum, registrar, fazer toda uma vida jurídica para ser atendido à comunidade, porque a comunidade ela tem que ser transparente, as pessoas têm que saber, tem que ser idônea, tem que ter isso, isso, isso. A gente não tinha esse conhecimento do papel, a gente tinha pouca escolaridade, então até a escola chegar para poder ter essa estrutura hoje, então penou. Tanto que um dia eu cheguei no fórum de Una, que eu fui registrar a associação, o cara falou assim, mas aqui não tem indígena. Eu falei, tem sim. E por que vocês não têm desde não sei quando a ata tá registrada de vocês? Aí eu falei, porque não foi nós que trouxe na embarcação o cartório. O cartório já não era daqui, a escrita e tal, a gente não trouxe o fórum. Quando a gente chegou aqui, o fórum veio na embarcação, a gente não tinha. Se tivesse, já estava tudo direitinho, né? Então, eu peguei ele e deu aquelas belas, né, direto, porque eu falei assim, a gente veio ter direito tem pouco tempo, a gente tem o reconhecimento há pouco tempo, a gente veio buscar esses direitos e vem sofrendo essa pressão, preconceito, quantas pessoas já morreram na luta que foram tombadas, quantas pessoas foram assassinadas, ele nem levou nada de consideração. Eu falei, meu amigo, as primeiras pessoas que estão formadas tem pouco tempo, a escola chegou tem pouco tempo na minha comunidade, a gente nunca teve direito à educação, não. Então, quanto mais ter uma associação registrada há mais de 1.500 anos atrás. Aí a gente já topa essas pérolas nesse caminho. Aí, quando a gente chega para a questão antropóloga, que vai fazer o trabalho do nosso território, para a gente dirigir o território, aí vem as contestações. E aí é um trabalho danado que está aí parado. A gente vê que o papel não andou e tem alguém emperrando esse papel, né? E aí vem outro papel, que é todo mundo difamar a luta dos tupinambás. A mídia, os espaços, a gente não tem perna para chegar a isso, porque é uma comunidade, à vista o tamanho da mídia, dos políticos, do poder aquisitivo que eles têm, a gente não tem nada. A gente uma fase que nem manhã, é uma gota no meio do oceano, então a gente não teria como dar conta disso. E aí, quando a gente topa os parceiros, né, as pessoas certas, as pessoas-chave, né, que é mandada por deuses encantados, que quando a gente está na luta desesperado, que a gente não sabe nem para onde ir,
mas sempre vai ter aquela luz no fundo do túnel. Aí os encantados chegam e nos orientam, não se desespere, porque vai aparecer uma mulher e vai ajudar vocês. Aí a gente ficava esperando essa mulher. Não se preocupe, vai aparecer uma mulher e vai resolver. E sempre a luta do Tupinambá, quem resolve é sempre as mulheres, né? Aqui as mulheres estão sempre na linha de frente. Então, as mulheres é símbolo de prosperidade, né? Tudo de bom. Então, se a mulher está administrando, vai para frente. Os homens aqui, eles gostam muito que as mulheres estão na linha de frente, administrando, eles nunca estão assim, é mais as mulheres executando ali. Então, os homens não gostam muito de estar na frente da luta. E aí, esse papel veio tomar uma outra forma de organização, aí com essas pesquisadoras que vieram mostrar para a gente que tinha como reverter aquela história, né? Que é isso que a gente está fazendo agora, né? Fazendo essa descolonização, está tirando esses preconceitos, e a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha, que a universidade agora abriu as portas para a gente, porque era muito difícil, não tem pouco tempo que a gente está tendo pessoas indígenas formadas. Antes vinha lá a primeira indígena formada, o primeiro médico indígena formado, o primeiro, tudo era o primeiro, né? Hoje não, já saiu a primeira turma de 80 alunos formados, né, indígena, né, voltando para a comunidade. Então, isso é, para mim, maravilhoso. Isso aqui, para mim, é incrível, assim, é o avanço da luta que hoje está fazendo sentido. A gente está ocupando realmente esses espaços. E esses espaços estão tendo uma afinese, né, uma qualificação para poder dar um retorno para a comunidade, fazer um trabalho bem mais trabalhado, com a base mais segura. Não é um trabalho muito pelego, né? Não é pelego. É um trabalho mais consistente, tem um conhecimento, tem um fundamento, a gente está na direção certa. Então, essas pessoas aqui veio calçar, né? Ela veio fazer a base, estabelecer. Então, isso faz uma diferença no papel, que a gente não tinha. O papel que a gente tinha era de tirar nossos direitos, era sempre a justiça nos atacando, era sempre a reintegração de posse, era sempre a ameaça. Então, quando a gente vê Daniela, eu achei interessante uma vez aqui, que ela andou, olha, que ela esmiuçou todos os baús da família, de fotografia, de todos os acervos que existiam na comunidade, ela não achou um, que foi de tia Zilda. Tia Zilda tinha uma mala, a gente fala a mala da cobra, uma mala de couro, antiga do meu bisavô, e era onde estavam todas as documentações das roças que eles tinham. E aí, de repente, chega Babau com aquela... A gente falou que era a mala de Mazarope, que era muito antiga, muito feia, cheia de teia de aranha, estava bem esquisita. E a gente... Manhinha, Magnólia, todo mundo focando, dá risada. Aí, cadê Daniela aqui? Aí, eu estava com o celular na mão, a gente tinha que escanear para poder organizar. Ia dar umas 4 horas da tarde, até 4 horas, a gente tinha um prazo para pegar todos esses papéis, escanear, que era para mandar para o jurídico do CIMI, que era para ele entrar na justiça contra a questão do marco temporal e a questão do julgamento do território, que foi em 2016. E aí, Daniela, eu falei, isso aqui é importante para Dani, que ele precisa fazer um relatório, Dani estava ajudando também nessa construção desse relatório. Eu falei, gente, a gente está com ouro na mão. Aí eu fui tirando foto, enviando para Dani, né, desses documentos antigos, tinha documento de 600 e não sei quanto lá atrás, e aí, Ave Maria, tinha muito antigo, documento antigo. Aí eu fui tirando foto, enviando para ela, fui escaneando, enviando, e aí eu tentei fazer o máximo que eu podia por causa do tempo, que era curto esse tempo, porque ela tinha que anexar esse documento para poder enviar. E a gente focando e dar risada. Falei, Daniela, que esmiuçou tudinho, que percurou tudinho, e não tinha achado a mala da cobra. E aí apareceu no momento oportuno, porque a gente ia perder, eles estavam julgando a questão do marco temporal, e quando foi ver, a gente já tinha... conseguimos na justiça, ganhamos na justiça também, por conta desse papel, e como Daniela construiu junto com o pessoal esse relatório jurídico, e aí a gente conseguiu ganhar de 10-0 em 2016, o julgamento do nosso território, que foi mandado para a justiça, para o ministro da Justiça, para poder assinar, com ressalva e tudo mais. Até hoje não foi feito isso. Mas a gente teve uma vitória, né? Mais uma vitória, a gente conseguiu ganhar
mediante isso. E aí eu tive que fazer o papel de Dani, né? Tirar foto, registrar, mandar para ela, curiosidade aqui, ó, você perdeu essa cena aqui, ó. E a minha Valência, que eu estava, né, nesse momento, e ela era a ponta, ela era uma ponta, né? Uma pessoa de confiança, né? Porque a gente estava com um tesouro na mão, e a Valência que tinha uma pessoa na família que tinha guardado e não tinha pegado fogo, não tinha sido molhado, não tinha destruído, mas estava protegido, guardado. E aí a gente passar para quem? Como passar esse documento? Então tinha uma pessoa lá na ponta de confiança que a gente podia muito bem manter esses documentos seguros, né? E que no sistema hoje a gente não sabe nada que se está seguro ou não está seguro, e ela poderia ter essas informações para poder ajudar o povo. Então, esse papel e o jurídico, eles estão sempre juntos, né, e cheio de atribuição e conflito, né, conflitante isso. Sobre a minha situação, né, de prisão, a gente sempre teve a luta pelo território muito, muito tenso, né, muito forte. A gente precisa da natureza, a gente precisa da terra, a gente precisa da mata em pé, a gente precisa dos nascentes do rio. Então, a gente precisa da serra, né, para poder nós manter vivos sobre essa terra. E aí, os encantados, a gente sempre teve essas premonições, os encantados sempre deu essas premonições, sempre falou da necessidade de a gente estar de proteção do solo, da gente, né, sobre essa terra. E aí, ele deu essa missão da gente resgatar, chegou o momento de ter o território de volta. Então, todo mundo tinha que lutar, né? Então, a gente tem essa missão de lutar. E que as pessoas iam chegando e agregando a luta. Então, a gente já tem isso definido. Aí, no momento que a gente chega a fazer esse enfrentamento da luta, né, aí as coisas vai aumentando. Cada vez que a gente fazia uma retomada, o grau de intensidade ia ser maior. Até 2010, quando a gente chegou em 2008, que a gente teve 35 carros da Hilux, né, da caminhonete, da Polícia Federal, com 80 homens, mais 2 rabecão e helicóptero aqui, as pessoas armadas dentro da comunidade atirando de 6 horas até 5 horas da tarde. Então, a gente viu que aí o nível de luta aumentou. Não tem uma fase do videogame que você vai passando? Então, foi tipo isso. A gente começou com as primeiras retomadas, aí foi aumentando a intensidade da luta em 2019. Aí os indígenas 5 indígenas foi torturado com taser, choque elétrico, né, nas partes íntimas, foi apanhado, então foram presos e foram torturados. Então, uma série de violação de direito, né? E aí a gente teve que provar isso aí que a gente estava sofrendo. Não é o suficiente. Oi, meu amor. Ó, gente, esse aqui é Ori. Deixa eu mostrar a Ori. Esse aqui que Dani deu banho. Que recém-nascido. Olha como o tamanho que tá. Dani que não me deu banho. Dani não deu banho? Dani deu. Claro que não. Ele liga pra Dani. Dá tchau pra Dani. Tchau. É o que tu quer? Eu quero um ovo frito cortadinho com farofa. Nesse instante a mamãe faz, tá bom? Tá bom. Pronto. Tem uma exigência aqui, gente. Isso aí é o menino que nem tem eu adoro ovo. E aí vai se intensificando a luta. Aí, quando chega em 2010, 2011, ele dá 2010, aí intensificou, porque aí fui eu presa, Babau preso, Gil preso, meus irmãos. Babau foi transferido por Mossoró, passou por mais de 8 presídios, né? E ainda por cima, nossa cabeça valendo um prêmio, ainda vale, né? E aí, quando a gente retorna, aí eu vou presa com meu filho, quando a gente vai fazer as denúncias da violação de direitos que tem dentro do território, na Comissão Nacional de Política Higiênica, CNPI, a gente tira uma foto com Lula, o presidente Lula, com meu filho Eru, aquele grandão, né? E no colo. E aí, quando eu volto no aeroporto, eu sou presa, né? Aí eles me dão ordem de prisão, eu vou para a cadeia, mas eu acho que é interessante que a gente, como é Tupinambá, né? A gente tem que passar por vários lugares e vários momentos e aprender com as pessoas, e é necessário, eu acho, que estar naqueles momentos, naqueles lugares, para entender ou falar daquele lugar, né? Que aí eu falo das detentas, das mulheres, que elas estão lá, mas elas são humanas, são mulheres. Se não fosse elas, eu adoeci lá dentro da cela,
eu tive mastite por conta eu dava mama ao menino, né, que tinha 2 meses de vida, e aí foi cesáreo também, não tive parto normal, foi cesáreo, e aí era complicado, né, e ele mamava e não comia, então foi bem difícil, né, nesse momento lá, mas também foi bem humano e solidário, porque quando eu adoecia, não tinha como mais dar mama para ele, porque eu tinha uma febre muito alta, tinham 7 tumores no seio, então eu não conseguia mais, assim, era muita dor, mesmo tomando remédio, não passava o efeito da dor, então era muita dor, e ele estava mamando no outro peito, mas ele já estava sentindo a reação, ele também estava sentindo febre também, e aí as meninas pediram, aí tomaram conta do meu filho, eu falei, ó, minha, não aguento mais não, toma conta do meu filho aí que eu tô mal. Aí virei pro outro lado, elas pegaram meu menino, imediatamente entraram em contato com os familiares delas, e aí chegou mamadeira, chegou comida, chegou leite, chegou tudo pro meu filho, e era difícil, porque tinha que entrar em contato com o pessoal da pastoral carcerária para poder entrar em contato com a minha família, para poder chegar a alimentação pro meu filho, né, as coisas necessárias. E sendo que minha família aqui na aldeia estava tudo sitiado, né? Então tinha que ver o advogado para poder entrar em contato, para comprar as coisas, as merendas, para poder mandar as coisas para o meu filho lá no presídio de Jequié. E aí a solidariedade e o pessoal da pastoral carcerária, pastoral da criança, foi que fez um papel muito importante para mim e faz na prisão para aquelas mulheres, né? Então, conhecer o estado da condição de detenta das mulheres presas hoje no presídio é uma situação muito séria, principalmente crianças. Tinha muita criança lá. E as crianças que não conheciam a noite, não conheciam o céu estrelado, nunca tinha visto. Uma vez teve uma rebelião lá, e aí teve que fechar as celas mais tarde. Então, foi o dia que o menino tinha 1 ano e 2 meses, a criança lá. E aí foi a primeira vez que ele viu o céu estrelado. E aí ele brincou no pátio, assim, botando as mãos pro céu, assim, rodando, girando, assim. Era a coisa, assim, mais linda, assim, que eu ficava, assim, olhando o pessoal lá fora, livre, e não olha pro céu, não vê a lua, não vê nada. E uma criança, assim, que cresceu aqui dentro e nunca tinha visto à noite o céu da noite, né? E aí ele viu e ficou brincando, tentando pegar as estrelas, rodando, girando assim. Uma criança assim que eu fiquei assim, eu parei, fiquei assim olhando ele, como eu era graciada, eu e minha família, porque tem um céu lindo, maravilhoso, uma serra, uma mata, uma nascente de água, frutas, rios, né? E uma criança ali, ele não tinha nada disso que eu tenho, e ele só estava ali sozinho, e a primeira vez que ele viu a noite estrelada e a lua, e ele brincava, né, com aquilo. Eu achei, assim, a coisa mais incrível na minha vida. E aí eu falei, vale a pena lutar, vale a pena brigar pelo meu território, vale a pena por tudo, porque tiraram tudo daquela criança, né? Que as pessoas, as mulheres que estavam ali, tiraram tudo. E ali, aquele trabalho que eles fazem ali, não é para recuperação das pessoas. Não tem um trabalho para dizer, para dar uma igualdade. Eles criam cada dia mais, eu fico indignada, tá, gente? Eles criam dia mais presídios para prender as pessoas. Ele não faz um trabalho para dar condição das pessoas sobreviver, de ter um trabalho, de ter uma vida, de ter como viver. Eles chegam num lugar onde tem pescadores e marisqueiros, eles vão destruir aquilo ali e botar as pessoas na periferia. As pessoas na periferia não têm condições de sobreviver, que é o lugar deles ali. Então, se torna um caos tão grande na vida das pessoas, e que eles querem todas essas pessoas aprisionadas, né? Que sejam escravizadas. Eles não trabalharam, o povo brasileiro, eles não trabalham para as pessoas para ser autônomo, ter um trabalho, ter o bem viver, saber viver, curtir a vida, né? Não, eles têm que lucrar da vida da pessoa, eles têm que tirar a vida da pessoa, o suor da pessoa, eles têm que sobreviver em cima desse lucro das pessoas. Aí, quando eu olhava para aquelas mulheres, para aquelas pessoas, as condições das pessoas que estavam ali, né? Encontrei outra indígena que estava presa lá há mais de 3 anos e ninguém nem sabia da existência dela. Aí foi importante a minha presença lá, que soltou ela, né? Ela conseguiu, quando eu saí, ela saiu também da prisão. Então, foi muito triste. E ver as condições também das carcereiras, né? Das policiais, porque é uma pessoa sem coração.
Eles falam que o pessoal que são detidos são pessoas que não são humanas, que não tem isso, que são tal e tal. Mas elas são muitas vezes pior, porque eu adoeci, estava doente, eu precisava ir para o médico. A médica precisaria fazer, no caso, uma cirurgia. Elas não permitiram. A minha valência é porque eu sonhei, minha mãe me deu um remédio no sonho, e quando eu acordei do sonho, aí foi que o tumor estourou, né? Houve o remédio, não sei como, não sei que estourou o tumor, e elas me acudiram, foi elas que conseguiu expelir, né? Conseguiu cuidar de mim, e enquanto elas, as mulheres não queriam que eu passasse para o outro lado para passar pelo médico, nem nada. Então, é uma situação que é difícil de expressar ou de falar, né? De dizer isso, mas que minha estadia lá mudou muita coisa também na vida delas, né? Que elas conseguiram, ficou parecendo um lugar que era tipo acampamento, aí começaram a botar cortina, ajeitar, negociar, enfeitar, e ficavam ouvindo, queriam me ouvir cantar, eu cantava para elas, fazia uns rituais, né? E aí cantava para o meu filho, aí elas ficavam tudo assim, parecendo que estava sendo embalada, né, pelo canto. E eles ficavam muito felizes, muito assim, em paz, né? Eles ficavam em paz. E aí, é isso, um pouco disso, né? E eu sonhava muito com minha aldeia, eu estava presa só à matéria, né? Mas o meu espírito estava aqui na aldeia, eu sabia tudo o que estava acontecendo aqui com o meu povo. Eu estava lutando ainda também, né? Então, foi uma experiência que a gente leva para a vida toda, né? Mas isso não me enfraqueceu, isso me fortaleceu, e eu sei falar dessa condição como ex-presidiária, né? Mas foi uma luta política, né? Não sou presidiária porque eu cometi um crime, mas foi uma questão política. Sim, meu amor, nesse instante, mamãe te dá atenção, tá? O celular descarregou, verdade. Tá bom, eu boto para carregar nesse instante, tá bom? Tá bom. Aí, então, falando disso, né? Mudando para outra questão da pesquisa de Dani, dela estar aqui em campo, era interessante isso, porque nós mesmo puxava o assunto dela, porque ela tem um caderninho, o caderninho aí, a letra era miudinha, né? E todo mundo ficava curioso para saber o que ela escrevia no caderninho dela, que era a letra tão miúda, que a gente olhava, ficava buscando ela, e ela escrevia tudo, né? Ela estava ali sempre escrevendo, e a gente curioso, porque todo mundo aqui é curioso, né? Isso aí é um fator que eu acho que Dani ressaltou muito bem. Aí a gente ficava lá, e acabava na roda do fogo, a gente falava, a gente vai começar aqui a desenrolar a lona. Aí ela, o que é isso? Aí ela, senta aqui, você vai ver, a gente vai fazer uma avaliação. Aí quando pegava uma melancia, que é para fazer a avaliação, é para conversar, né? Aí um conversa, o outro está comendo. Enquanto um está comendo, o outro está conversando. Então a gente está sempre fazendo essa reflexão. E aí a gente sentava com ela no banco, lá no fundo da cozinha, no fogo, aí manhã, e aí, minha filha? Como é que foi seu dia? E aí, você falou com fulano? Ah, fulano fazia isso. E aí, manhã começava. Aí, quando ela começava a medir a idade do povo, era pior ainda, né? Fulano tem não sei quantos anos. Quando eu cheguei aqui, eu era menina. E aí, Daniela, por causa da risada, aí Daniela ia pontuar, né? Fazer essas conversas. E era divertido, né? Que acaba... Não era, eu acho que não era um trabalho, né? Era uma conversa divertida, não era trabalho. Mas ela fazia aquilo com prazer, não era forçado, agressivo, era divertido, que era comédia. E manhã era comentarista, né? Era melhor ainda. Ela esqueceu disso, ele falou isso, então manhã sempre tinha, como ela tem um conhecimento maior, né? Então ela sempre tinha um pitaco para direcionar, e aí também quando o Dani tinha alguma dúvida, a gente chegava, sério, teve isso, isso e isso. Aí ela explicava o que estava fazendo, aí como foi feito, assim. E aí isso foi interessante, porque ela abriu o trabalho dela para a gente também opinar. Porque se não abrir para a gente não tem como fazer. Tinha uma pesquisadora, aqui a gente gosta, Manhã disse que aqui é a terra das pesquisadoras, das mulheres, né? Ela fez um trabalho aqui, aí um dia a Manhã pegou e chamou ela, falou, Ellen, como é que você vai escrever seu trabalho se você não escreve nada? Ela nunca escreveu uma folha de papel, não. Ela só andava, participava do dia a dia, andava com a gente, mas você nunca viu ela sentar e escrever, nunca, nunca. Aí, Manhã, minha filha, como é que tu vai fazer seu trabalho se tu não escreve? Aí, de repente, ela chegou com o TCC dela pronto, com o livro aqui, Dona Maria.
ela escreveu, né? Finalizou, ela escreveu, ela defendeu. Aí a gente achava ela muito maluquinha, né? Porque ela chegava de mochila nas costas, chegava de noite, ia pro Rio, andava aí. E aí até meu tio, que ele tem problema, né? Ele falou, ô Ceinha, aquela moça que tá aí na tua casa, ela é doida. Ela fuma de noite, ela chega de noite, ela anda de noite e ela fuma. Você sabia que ela fuma? Ela fuma, ela é doida. Aí eu falei, Tony? Eu falei, ainda bem. Aí eu falei assim, agora, aí meu foi aqui na reflexão. Se ela é doida, como é que ele descobriu? Porque ele faz a mesma coisa que ela. Eu falei, dois doidos. Aí eu dar a risada dela, ela conseguiu fazer o trabalho, mas a gente teve essa observação. A mãe parou, não, peraí, como é que tá fazendo se você não está escrevendo? O que você vai falar da gente? Como é que você vai escrever com a gente? Aí depois a gente vinha, fazia um debate, conversava, ela discutia com a gente, aí falava as ideias. Eu sei que ela fez o trabalho, né? Deu certo, graças a Deus. Eu acho que eu falei algumas coisas assim, eu acho que passar para a Dani, que eu já estou, né? Menina. E qualquer coisa depois a gente retoma de novo. Tá. Obrigada. Não, muito bom, Gisele, te ouvir. Dani? Gente, acho que, enfim, vou tentar passar por algumas coisas, são muitas observações, queria agradecer vocês por isso. Eu vi aqui no chat que a Mariana colocou 2 perguntas, eu vou começar por aí, e depois o que a Isa e a Tânia e a Célia falaram. Ela perguntou sobre como é isso de escrever, né, essa escrita conjunta, e se de alguma maneira eu elaborei, como que eu pensei essa questão do meu processo de criminalização também no meu trabalho, né? A escrita conjunta, agora, durante a pandemia, foi muito WhatsApp, assim, muita troca de mensagem e eu acho que nesse horizonte da gente ter uma relação prévia já, então isso facilitava muito as coisas, isso permitia que com certa naturalidade a gente trocasse mensagens e fosse escrevendo juntas, e uma parte por áudio, outra parte por texto, então a gente não hesitou muito em usar essa ferramenta. E ainda não tivemos tempo de elaborar e pensar muito sobre isso, que é escrever pelo WhatsApp, mas aconteceu, assim, na pandemia. E em relação ao processo de criminalização, eu escrevi um artigo curto sobre a CPI da FUNAI, sobre o capítulo da Bahia, para a revista Terena, para a revista Vucapanavo. Eu posso passar para vocês depois. É um artigo meio que de ocasião, ele procura ali no calor dos acontecimentos pensar um pouco sobre aquilo, sem uma enorme densidade teórica, mas eu acho que ele registra ali o que estava acontecendo, né? Foi um jeito de eu elaborar também o processo. Deixa eu ver, vou passar por algumas coisas. Eu acredito que tem alguns temas fortes que atravessam, né, as várias questões. Então, a dimensão do conflito, né, é um desses temas, porque quando a Isa pergunta, né, o que vai ou não entrar num trabalho, o que deve ficar dentro, o que pode ir para fora, eu acho que isso tem muita coisa que ficou de fora, tem muita coisa que não entrou e não vai entrar na tese, porque a minha dissertação de mestrado é citada na CPI da FUNAI. É citada de forma distorcida, claramente, mas é citada. Então, havia essa preocupação, de um lado, de não desbotar, de não deixar pálida, de não deixar a experiência Tupinambá tão depurada que ficasse, sabe? E de outro, né, de reter essa riqueza, mas de outro também de não dar munição, digamos assim, para os inimigos. Então, foi muito pensado. Boa parte do meu exame de qualificação, a gente ficou conversando sobre isso, por exemplo. E foi uma coisa que eu conversei muito com os Tupinambá e com a Célia em particular. Eu me lembro que tinha uma questão que era dos conflitos internos, das brigas entre troncos familiares, de desacordos, não necessariamente brigas, mas desacordos em relação à ação política, e eu ficava me perguntando se isso deveria ou não entrar no texto. E eu me lembro que, conversando com a Glicéria, ela me incentivou muito a colocar isso no texto, porque ela falou um pouco de como a leitura desse trabalho poderia ter uma dimensão pedagógica, entre aspas, para outros processos de luta, e isso iria na contramão de certas tendências de idealização, né? Os Tupinambá da Sala do Padeiro são muito conhecidos, e as pessoas acham que, nossa, então para travar essa luta, todo mundo ali vive na maior harmonia, você parte de uma concordância sempre para fazer ação política. Eles mostram que não, que é possível fazer ação política na divergência, que tem feitiço, que tem parente que não fala com o outro, que tem
tudo. Então, assim, um pouco essa reflexão em conjunto com a Célia, e eu escrevi um pouquinho sobre isso na tese de doutorado também, de trazer essa dimensão, tinha a ver com esse projeto do Tupinambá, que, como a Célia demarcou bem, não se restringe, né, à aldeia, mas tenta inspirar outros processos de luta também. Ainda nessa questão da responsabilidade, né, de como validar ou não o trabalho, é muito difícil se a gente pensa também que não necessariamente há acordo, né, entre as várias famílias, os vários troncos, os vários indivíduos. E quando eu falo de acordo ou desacordo, eu não estou falando, às vezes, de coisas muito cruciais, mas, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, trivial, assim. Quando eu perguntava para algumas pessoas quem sabia contar a história da luta, as pessoas falavam, os parentes velhos, quem está aqui desde sempre, quem não saiu. Mas, quando eu conversava com os jovens, os que retornaram, eles também contavam histórias da luta, na minha perspectiva. Então, a própria escolha desses interlocutores, se eu fosse validar, digamos assim, com alguns dos interlocutores, eles tirariam de fora certas narrativas que eu achei que compunham. Então, assim, nem sempre, eu acho que a gente também não tem uma ilusão de que há uma concordância que perpassa o trabalho todo, mas essa dimensão, sim, da responsabilidade, eu acho que dessas conversas que têm que ser feitas, e às vezes a gente não consegue nem prever tudo desde o início, né? Elas vão aparecendo e vão sendo testadas e repactuadas, assim. E a distributividade também, de como as pessoas entendem a pesquisa, tem que ser levada em conta. A Glicéria conhece muito bem o funcionamento da universidade, de agências de pesquisa, o que é um artigo, o que é um congresso, ela está imersa nesse mundo. Não necessariamente a tia-avó dela, Dona Dai, que está na beira do rio, sabe. Então, às vezes, ela pode ter ideia de que o que eu faço vai estar num livro, mas esses circuitos, essas minúcias da pesquisa, não necessariamente, né, são do conhecimento de todo mundo. Eu acho que não pensar de novo a aldeia como algo homogêneo é sempre muito importante. Enfim, vou passar várias coisas, acho que essa conversa continua para além desse espaço, né? A capacidade de transitar por vários meios, ou HQ, ou filme, foto, outras coisas, eu acho que, assim, o primeiro ponto é destacar a importância de estabelecer relações, né? O meu documentário, eu não fiz a fotografia, nem a captação de áudio, nem a edição. Enfim, foi uma cinegrafista talentosa, a Fernanda Ligabui, que fez essa parte. A HQ eu, obviamente, não desenhei, né? O Vitor Flinho, artista plástico, que desenhou. Então, também como a gente alia, né, nossos saberes com outros sujeitos que têm outras expertises e tal. Mas, gente, para mim, o roteiro da HQ foi a coisa mais difícil que eu já fiz, assim. Muito mais difícil que o documentário. Foi muito trabalhoso e muito gostoso também de ver tomando forma. Foi meio que mágico, assim. A história em quadrinhos foi um processo muito interessante. Mas um pouco tentativa e erro também, um pouco de ousadia de transitar por outros meios. E em relação à tese, a dissertação de mestrado, livro, queria pontuar que eu acho que a gente não deve se conformar com a noção de que ninguém lê trabalho acadêmico. Eu acho que isso é muito limitador, quando as pessoas começam a falar, quem que lê minha tese? 3, 4 pessoas vão ler. Não necessariamente, assim, eu acho que a gente tem que também disputar para que esses textos sejam atraentes, interessantes, tenham uma dimensão narrativa, não sejam cheios de jargão, ou seja, a gente também não pode se colocar numa posição cômoda de achar que, de fato, é intransponível. É claro que nem todo mundo vai ler uma dissertação, né, de 400 páginas, e você tem que tentar outros meios, e dar entrevista no rádio, fazer um podcast, mas muita gente pode, sim, ler, e não especialistas, né? Então, acho que a gente tem que disputar como antropólogos esses espaços, assim. Concordo muito com o que Isa pontuou, né, em relação à entrada de pesquisadores indígenas e outros, no sentido de a antropologia ter que deslocar a noção de alteridade. Eu acho que é isso mesmo. E eu tenho que... eu falei um pouco da minha relação com os meus interlocutores e interlocutoras em campo, falei um pouco dos colegas, né, os vários pesquisadores e pesquisadoras, sobretudo mulheres que passaram por lá, mas tem que falar também dos meus colegas, né, indígenas antropólogos. Assim, muito do que eu pensei ou fiz tem a ver com ter convivido com Eloy Terena, que foi meu colega do meu ano do doutorado, com Tonico Benites, que também pesquisa retomada, tem muita afinidade entre o que eu escrevi e o que ele escreve, na minha perspectiva, e Cris Pancararu, Felipe Tuchá, então essas pessoas estão me fazendo pensar. Eu já tenho acho que mais uns 4, 5 minutinhos para fechar.
Em relação à mediação com os encantados, né, em relação ao que pode entrar ou não entrar no trabalho, também isso é algo que eu acho que tem que ser pensado a cada momento, Isa, porque os Tupinambás são muito abertos no sentido de falar, vem, entra na casa do santo, pode tirar foto, mas não quer dizer que porque a pessoa falou pode tirar foto, você tem um passe livre para usar essas fotos para sempre, de qualquer maneira, em qualquer suporte. Eu acho que as pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de lidar com essas sutilezas do consentimento, ou da autorização, enfim, eu acho que um pouco isso, quando a gente torna nossas relações, né, de diálogo mais complexas, a gente vê que não tem que ser protocolar, não é assim, eu pedi uma vez uma autorização e agora tá tudo bem, mas a gente está conversando o tempo todo sobre os usos e os destinos da informação, né, e só para dar um exemplo muito rápido, tem uma senhora, dona Milda, por exemplo, que ela me falou uma vez, eu não gosto de ver fotografias minhas quando eu estou manifestada por encantado. Você pode até tirar, mas eu não gosto de ver. Então, eu não publiquei essas fotos, porque eu não quero que ela veja. E ela me falou isso de forma muito tranquila, mas, assim, outras pessoas já não têm esse tipo de relação. Elas gostam, têm interesse de ver a foto daqueles momentos do ritual. Então, eu acho que também, de novo, passa por essa diversidade de como as pessoas também vivem a sua relação com os encantes, né? Deixa eu ver aqui. Em relação passando por algumas considerações que a Tani fez, em termos práticos, o que se obtém, né, de qualidade, na minha perspectiva, quando você faz uma antropologia engajada, alinhada com certos projetos, às vezes simples acesso, né, a Célia deu o exemplo da mala, né, da mala da cobra, assim, ela me ligou imediatamente quando achou a mala da cobra, assim, porque a gente tem uma relação, então talvez eu nem tivesse acesso a esse material. Não, é claro que é muito simples o que eu estou falando, né, acesso ou não a uma fonte, mas se a gente começa a elevar isso para outras dimensões, você começa a ter análise a certas interpretações que são partilhadas em outros espaços, que não é um espaço que é centralizado pela sua pesquisa. Então, quando a Glicéria tem um projeto que é dela, quando ela pensa isso, a gente não teve nem tempo de conversar, mas ela começou a discutir a possibilidade de criar uma casa de memória na aldeia, onde era a casa do avô dela, etc. Ela me puxa também para esse projeto. Vamos gravar cantos, vamos gravar depoimentos de moradores antigos para a casa de memória. Então, ela começa a dar o tom, e aí você tem outros tipos de relação que vão surgindo, né? E eu acho que a pesquisa passa a ser subsidiária também desses outros processos maiores, assim. Se a responsabilidade liberta ou trava? Boa pergunta, assim. Na qualificação, a gente chegou a conversar sobre isso também. Um pouco o medo de como os usos que um certo trabalho pode ter poderiam deixar a escrita estéril, né, assim, praticamente. Então, eu acho que eu não tenho uma resposta muito clara para isso, mas é meio que pendular, eu acho, assim. Mas quando você vê, por exemplo, quando você começou, né, enfatizando a vivacidade das falas e que isso te anima, isso me inspira muito a escrever. Então, eu falo, bom, uma coisa certa está saindo ali no meio, assim. Então, os Tupinambás, eu tento seguir muitos movimentos que eles fazem, né, na medida do possível. Então, alguns aliados, às vezes, falavam para os Tupinambás, não revela tal aspecto da sua identidade, ou não põe tal ênfase nisso, porque isso pode ser utilizado pelos inimigos. Os Tupinambás sempre falavam, não, a gente vai mostrar quem a gente é. Então, essa diretriz do mostrar quem a gente é, um pouco se impor também nessa transparência, entre aspas, é algo que eu acho que é uma estratégia de luta que, de alguma maneira, inspira o trabalho. Assim. Em relação... Assim, aí puxando um fiozinho rápido, queria também mencionar a relação com esses outros sujeitos, que é fundamental. Assim, a relação que eu tenho com o CIMI, Conselho Indigenista Missionário em Brasília, em Itabuna, é algo que é muito caro para mim. Estabelecer e cultivar essas relações ao longo do tempo e poder ser parceira dessas pessoas, que são militantes que eu admiro muito. Eu falei do CIMI, mas poderia falar da TR, Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais da Bahia, a ANAI, Associação Nacional de Ação Indigenista, da qual agora eu faço parte, fui convidada para fazer parte da ANAI esse ano. Enfim, eu acho que também tem uma outra dimensão fora da academia, que é da militância, que também e deve ser uma via de mão dupla, né? Nós
nos tornamos interlocutores uns dos outros, eu posso subsidiar, de repente, a construção de uma petição que a assessoria jurídica do CNI vai fazer, mas eles também podem me fornecer elementos para um mapa que eu estou fazendo. Então, esse jogo que mira a luta do Tupinambá como centro, né, das nossas ações é muito interessante. E, enfim, já estou me estendendo, mas o último ponto de verdade, que é muito interessante, eu poderia ficar falando dele muito tempo, mas eu vou tentar ser breve, é em relação a essa coisa de falar com a Dona Maria no final do dia, né, sobre o que você entrevistou hoje, por onde você teve, por onde você andou, o que te contaram. Eu pensei muito sobre isso, porque eu acho que, de um lado, tem uma questão muito importante, que é o trauma, né? Os Tupinambá trazem uma leveza, um humor e uma força, mas várias das experiências que eles viveram foram extremamente violentas, né? Trabalho análogo à escravidão, estupro, assassinato, muita coisa que às vezes vai para o plano do indizível. Então, pensando junto com o Polak, tem certos traumas que fazem com que as pessoas não consigam contar mais certos aspectos da sua experiência. Tem muitas situações, quem me contou lances mais dramáticos da vida de outra pessoa foi um parente, não foi ela própria. E eu pensei em como encaixar e negociar isso também na narrativa, não no sentido de escolher uma narrativa em detrimento da outra, mas em pensar as duas como situadas. Aquilo que a Dona Maria podia me revelar de alguém que não contou, não quis ou não pôde. Assim, isso é uma dimensão. Outra é como a Dona Maria também é situada, como ela também vai ter os seus afetos, os seus desafetos, e ela é de um dos troncos familiares, ela é a mãe do cacique, ela é a esposa do pajé. Então, em certo momento, eu fiquei super preocupada. Eu falei, gente, será que eu estou enquadrando tudo a partir do prisma da Dona Maria e da Célia? Mas aí eu falei, não, tudo bem, Daniela, calma. Assim, se você explicita que esse enquadramento pode ter acontecido, que pode ter um certo viés no sentido de que a sua relação com a família Ferreira da Silva pode ser mais íntima e mais próxima do que com os Fulgêncio Barbosa e com outros, que também é próxima, mas que tem dimensões diferentes, tudo bem. Eu acho que é uma questão da gente não generalizar. De novo, os Tupinambá pensam. Os Tupinambá não necessariamente pensam a mesma coisa, né? Há alinhamentos situacionais, mas há divergência. Isso que é tão bonito nesse movimento, gente, que é tão diferente, com trajetórias de vida, caminhos, né, vários, assim, e que decidem lutar juntos, assim. Parentes que às vezes pararam de se falar, que estão brigados há 7 anos, mas de repente na mira da polícia, um entra na frente do outro para proteger com o próprio corpo, assim. Então, esse tipo de capacidade de divergir e lutar junto é muito inspirador, eu acho. E a Dona Maria é essa pessoa que me disse uma vez, né, que ela lamentava, hoje ela é alfabetizada, mas na época ela não era, e ela falou, ela lamentava muito não ter aprendido a ler e escrever. Aí, um pouco depois de falar isso, ela falou, não, na verdade, eu acho que tudo bem eu não saber escrever, porque se eu soubesse ler e escrever desde pequena, nem o diabo podia comigo. Então, ela tem muita clareza do seu poder e da sua capacidade de incidir no mundo, né, desafiando toda esse lugar, essa violência, né, elitista, classista e étnica, racial, que se impôs sobre esse grupo, né. Então, eu acho que estar em diálogo com pessoas tão brilhantes é uma felicidade para alguém que está fazendo pesquisa. Gente, obrigada e desculpa por ter me estendido. Gente, eu adorei, amei. Eu só queria dizer que, assim, nesse final, né, agradecer Célia por ter ficado aqui agora, né, com todas as suas demandas aí. Dani, muito obrigada também por, acho que, brindar a gente com esse encontro, né? E agora eu estou me lembrando, porque a Dani, às vezes, colocava algumas frases da Dona Maria, né, no Facebook. E eu acho que eu tenho uma delas, uma especial da Dona Maria, eu carrego comigo e falo sempre, né? Que é quando ela reclama do Temer, né? Que o pessoal fala que ia chegar e ia tirar todo mundo, e ela falava assim, olha, mas para fazer isso ele tem que criar um mundo só dele, né? E o mundo não é só dele, ele é nosso, né? E a gente vai disputar esse mundo. Essa frase da Dona Maria eu carrego comigo desde que você colocou e falo em vários momentos, assim, né? Então, o mundo também é nosso e a gente está disputando ele aqui, né? Muito obrigada, Dani, Glicéria. Gente, enfim, foi excelente, né? Foi sensacional e um enorme privilégio a gente caminhar junto até aqui. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, gente.